descobri o que é. E aí, depois de tudo isso, eu decidi que eu ia mergulhar no meu autoconhecimento, né? Aí não parei mais. E aí a vida foi me conduzindo, né? Até onde eu estou hoje. Destravar a voz, né? A voz era travada. Então, é o resgate da minha própria autoestima, do meu próprio autocuidado. Depois que a gente é mãe, a gente perde um pouco essa identidade, né? Não sabe mais quem a gente é. E aí foi um resgate meu, assim, aos poucos. Eu já ajudo os meus alunos, né? Dentro da universidade, eu faço programas lá. Então, Legal. hoje eu tô no meu caminho, sabe? Curtindo a minha Lindo, jornada. lindo caminho. Que Parabéns. lindo. Se Oi, vocês... Lisa. Oi, bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Pode finalizar. Se ia falar mais alguma coisa, finaliza. Ah, eu esqueci agora. Depois... Que Você bom ver estava sua quieto carinha ouvindo a no dia. conversa alheia, é? Você estava quietinho ouvindo a conversa da mulherada? Ele entrou e colocou para gravar, porque eu não estava gravando. O nosso bate-papo aqui, esperando ele. Bom dia, Luiz Marcelo. Bom dia, queridos. Giza, que história linda, hein? Que bom ver sua carinha aqui e você contando, torrando, né, a sua história. A gente precisa abrir nossa bendita boca, né, contar a nossa história, porque isso inspira outras pessoas, né? E as pessoas não fazem isso e não sabem que esse é o verdadeiro ego, né? E essa é a verdadeira gula. Esse é o verdadeira inveja, soberba, tá tudo conectado aí. É uma falsa humildade. As pessoas acham que estão sendo humildes porque não falam da sua estresse. Como falar? De que forma? Se você fala da sua história de uma forma genuína, daquilo que você está passando, passou, como você acabou de fazer aqui, né? E tudo é uma questão de tom, né? Assim, minha história é mais ferrado do que a sua, é mais glorificado do que a sua, e aí está a soberba, né, na história. Mas se você simplesmente jorra aquilo que foi como experiência, da onde você foi para onde você foi, storytelling, né, mesmo, sua história. Aí tudo muda, né? Tudo muda, cara. A frequência muda, e aí você começa a tocar corações e almas, né, e vai embora. Isso aí. Que lindo. Você está bem, né? De saúde, você ficou bem com tudo isso? Fiquei bem depois, né? Hoje eu tomo um remédio controlado, né? Para controlar essa coagulação sanguínea. E hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem, convivo com aquilo que, né, que eu criei em algum momento, né? E tô descriando aos poucos. E tô bem, tô feliz. E vamos que vamos, né? Tem uma história que eu sempre conto que acho que representa um pouco o que você está trazendo, né? Minha filha mais velha ficou diabética com 6 anos, né? Ela é diabética tipo 1. E foi muito duro para a gente, porque a gente não tinha noção do que era, como lidar com aquilo, né? E uma criança de 6 anos, né? Você ter a privação de açúcar, né? De alimentação, de uma coisa. Então, foi um universo novo. Tem uma associação que eu sempre divulgo, faz tempo que eu não falo sobre ela, preciso falar mais sobre ela, que é a ADJ, Associação dos Diabéticos Juvenis. Ela funciona muito bem, cara. É uma instituição que funciona muito bem. Profissionais competentes, uma organização bem organizada e muito legal. E a ADJ deu muito suporte para a gente poder estar caminhando. Mas o que eu conto é que um dia minha filha estava amuada no cantinho e eu percebi que tinha a ver com a diabetes, né? Que ela estava com a privação, com a insulina, né? Que ela estava tomando. E ela, desde o começo, né? Ela se auto-aplicou, né? Ela não quis deixar ninguém aplicar nela e ela aprendeu rapidinho.
e aplicava na barriguinha, na coxa, etc., dela, a insulina, né? Eu vi ela moadinha, né? E vi que tinha a ver com isso. E perguntei para ela, né? Tudo bem, filha? Né? Estou vendo que você está aí quietinha, tem a ver com a diabetes, etc. E vi que ela, enfim, que ela estava ali introspectiva, né? E aí me veio uma inspiração na hora para ela. Falei, filha, você sabe o que é leucemia? Falei para ela. Ela tinha 7 anos, né? Pode 7 anos. Né? Falou assim, não. Falei assim, então, leucemia é isso, 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 isso. A consequência pode ser essa, 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 essa. Você sabe o que é saúde plena? Falou assim, não. Ah, eu acho que é isso, etc. Falei, então, saúde plena é alguém que tem uma saúde que não tem doença, não tem nada, é isso. Eu expliquei o que era uma saúde plena para ela. E aí perguntei para ela, você tem leucemia? Falou, não. Você tem uma saúde plena? Falou, não. Tão pouco, não, não tem. Falei assim, então não significa que nós temos que soltar rojão porque você não tem leucemia, nem chorar porque você tem uma saúde plena. Sabe que você tem diabetes, é o que você tem diabetes. E da mesma forma que você tem que tomar água, que você tem que respirar, que você tem que comer, porque senão, o que acontece? Eu morro. Falei, você tem que tomar uma insulina. Você entendeu? Leve, tranquilo. E agora você tem que me dar um abraço. Aí ela me deu um abraço, a gente chorou junto um pouquinho. Falou, tá tudo bem, cara. Você só tem uma coisa a mais, entendeu? Aí, nada mais que isso. Calma, fica tranquilo. Se você fizer tudo certinho, isso aí você não tem consequência alguma. Se você não fizer, consequência. Agora, se a pessoa se alimentar também mal, não se alimentar, ela vai ter consequência também. É a mesma coisa. Se você tomar insulina, fizer tudo e não ficar com esses picos para lá, para cima e para baixo, que vão prejudicar suas veias, tá tudo bem. A coisa vai acontecer. Hoje ela é uma médica fazendo residência em pediatria. Né? Olha, coisa linda. Pediatria neonatal. Que Até me história. emociona falar assim. Que história, cara. História de vida mesmo, entendeu? Assim, e é uma médica humanista, cara, entendeu? Ela não tem tempo ruim com ela. Quem precisa, ela está atendendo. Atende com esmero. Fica pé da vida, cara. Pé da vida com os desmandos e as coisas no hospital, cara. Porque não vou nem contar para você as coisas que ela conta, entendeu? Que você fala. É tipo quando você entra em contato com um piloto de avião, cara. Se você soubesse os perrengues que os caras passam e o despreparo das companhias deles, você não sobe nunca mais no avião. Entendeu? Mesma coisa são os médicos, cara. Ela fala, papai, você não tem ideia, pai, o quanto de desinformação e de ignorância que, assim, que você olha e fala, como é que esse cara se formou? Entendeu? Como é que esse cidadão se formou? Entendeu? De desmando, de absurdo. Chega à conclusão que a egrégora divina está de plantão 24 horas. O tempo todo, cara. Eu falei isso outro dia para um mentor meu. Né? Eu falei para ele, tem uma reunião que a gente faz uma vez por mês, normalmente, e aí ele abre para perguntas, etc. Eu peguei e falei assim, a minha pergunta é meio que uma pergunta já respondida, que é o seguinte, o que acontece se os anjos fizerem greve um dia? Se eles falarem, hoje nós não vamos fazer nada, hoje nós vamos ficar de boa. Fiquei pensando comigo, cara, a humanidade estava ferrada, cara, muito ferrada, vou dizer, muito ferrada. Bom, Giz, a gente sabe, né, amados, dizem amados, né, que 72% da humanidade é pura ignorância. Isso é uma métrica que existe, que não pertence a nós, é o Deus vivo que fez dessa forma. 72% de toda a egrégora é ignorante daquela egrégora. Sempre foi. Se você pegar onde você trabalha, aí, você vai ver que 7 em 10 é massa de bolo, é boi de piranha, é vaca seguindo sininho. 70%, cara. 25% está desperto, assim, está querendo governar, mas ainda não sabe muito bem, entendeu como faz. 24%, 25%. E só 4% que realmente governam.
4% que realmente estão no mundo que a gente chama mundo das causas. Então, isso vai ser na medicina, entendeu? Isso vai ser no governo, isso vai ser no Brasil, vai ser assim, cara, não tem jeito. Aí você pensa, né, que é muito doido, você pensa, mas espera aí, se 70% é assim, são esses que elegem os governantes? É. E aí você fica com o coração mais compassivo, de entender que você não vai ter um governante. Você entende? Tá pronto, né? Tá dito, né? Maluco, né? Que papo bom, né? Maravilhoso. Tudo isso por causa do seu jorrar. Você jorrou aqui da sua existência. E segundo a Joyce Aikeda, da minha invasão inconveniente de olhar a egrégora feminina fofocando. Pois é. Fofocando é por sua conta, hein? Então, mas se eu invadir, é fofoca, entendeu? Se eu não posso escutar, entendeu? Só uma brincadeira. Seria fofoca se a gente estivesse falando mal de você. É, né? Ou de alguém, né? Ai, ai. Não é fofoca e não é invasão. É isso que eu quis dizer, entendeu? Essa é a brincadeirinha saudável. Giza, gostei muito de ver você, viu? Porque normalmente você está com a câmera fechada, né? Hã? Normalmente você está com a câmera fechada. Gostei muito de ver você, de papear com você um pouquinho, viu? Eu também. Gratidão. Gratidão, amiga. Vamos escutar? Então, queridos, vamos à comunicação não violenta. Esse livro incrível, né, cara? Incrível. Ele mudou minha vida. Não só a comunicação não violenta, mas eu fiz fiz um curso também que chamava Conversa Comunicada é Comunicação em Conversa. Era alguma coisa assim, não era exatamente isso, mas era mais ou menos isso. E nossa, quanta gente faz aniversário dia 14, está pipocando aqui para mim. Vanessa, todo mundo pé, já pipocou aqui, um de 14 de julho. Então, nós precisamos entender mesmo como a gente está se comunicando. O nosso corpo, tem um livro chamado O Corpo Fala, do Pierre, nosso querido Pierre. Eu trabalhei, tenho apreço, já partiu, não, já partiu. Mas entender nossa comunicação corporal, de expressão, né, de fala, de tonalidade, de tudo isso, né, como a gente está se comunicando e como o outro está se comunicando com a gente. Esse curso que eu estou falando, uma conversa em curso, um curso em conversa, acho que era alguma coisa assim, teve algo muito impactante, porque eu estava com uma comunicação muito ruim com a mãe das minhas filhas. Tinha acabado de me separar, fazia muito pouco tempo que eu tinha me separado, que nós tínhamos nos separado, e aquilo não estava legal. E aí eu fui fazer esse curso, né? E aí a facilitadora, eu falei, cara, não consigo me comunicar, não sei o quê, tá. Ela falou assim, bom, ela falou, vamos resolver isso daqui, né? Aí ela pegou e falou assim, eu sou a Cristina, né? E você é você, então fala comigo, né? E aí eu era ela, né? Assim, aí eu comecei a conversar com ela, né? A hora que eu comecei a conversar com ela, ela fez assim, ó, gente. Começou a ler o livro, né, cara? Foi ler o livro. E eu falando com ela com o livro assim. Ela foi lendo o livro. Aí ela baixou o livro, pegou e falou, você entendeu? Falei, perfeitamente. Eu estou falando sozinho. Não estou falando com ninguém, porque ela não quer falar comigo. Como é que você vai se comunicar com alguém que não quer se comunicar com você, cara? Não é possível. É bobagem, é murro em ponta de faca. Silêncio. O que você tem que fazer é silêncio. É ir para outra via. Não quer. E você não vai convencer ninguém a isso, se a pessoa não quer conversar com você.
Outra coisa é, o que essa outra pessoa está entendendo sobre a sua comunicação? Porque você sempre acha que as pessoas estão entendendo o que você está falando. E não estão. Então, você tem que perguntar. O que você entendeu do que eu falei? Valida isso. Ah, então tá certo. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Peraí, você falou isso, deixa eu entender se é isso que você está dizendo. É isso daqui, só para a gente validar. E aí você começa a ter uma comunicação que passa a não ter mais violência. A violência do silêncio, a violência do achismo. O achismo, cara, o achismo e a dedução é o caminho do inferno, do diabo. Achar. Ah, eu achei que era isso. Ah, eu deduzi que era aquilo. Cara, não deduza nada e não ache nada. Não ache pelo outro. Pergunte para o outro. Certifique-se que é aquilo que ele está dizendo. É isso que você quis dizer? É. Ah, tá bom. Né? Porque esse é o lugar, entendeu? Ah, eu achei que... Eu vivi essa semana uma coisa assim, por exemplo. Exatamente isso. Falei algo, tá claro lá, o que eu falei tá claro, mas o outro entendeu outra coisa. Entendeu, deduziu, julgou, condenou. Exatamente isso, entendeu? Porque aí vem uma cadeia de história. Você acha, você julga, você condena e você executa, cara. Isso é muito doido. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aquilo te pegou, te feriu, primeira coisa, é com você, negão. Não é com o outro, está dentro de você. O que feriu, feriu a você. Aí você precisa entender, o outro quis te ferir? É a primeira coisa. O que ele está trazendo é exatamente, ou ela, é a cara, olha que doideira. É toda uma construção para que você não tenha uma comunicação violenta. E o que a gente viveu foi uma comunicação violenta. E desdobramento, que aí vai desdobrando, vai pegando um, contaminando o outro, e aí você precisa ir lá e extirpar. Esse é o lugar que não tem, é extirpar. Puf. Como é que você extirpa? Você volta na origem. Fala, vamos voltar na origem e vamos entender o que aconteceu ali da origem. E olha toda a cadeia do que aconteceu. Cara, isso é muito doido. Se o casal fizer isso, ter isso como prática, muda a relação completamente. Se certificar se aquilo que você está sentindo é o que o outro está querendo realmente trazer para você. E entender que o que você sente é seu, não é do outro. Se eu faço assim, ó, olha aqui para mim. Se eu faço assim, ó, cada um de vocês tem uma reação com isso. É a mesma palma, é o mesmo Luiz Marcelo, e cada um vai ter uma reação de susto, de alegria, de contentamento, de êxtase, de saco cheio. Pode produzir milhões de coisas, cara, para cada um. O que eu tenho a ver com isso? Só fui um estímulo. Eu só fui um estímulo. Luiz, qual foi a sua intenção? De chamar a atenção. Ah, você chamou minha atenção. Pum, conectou. Não, você me deixou descontente. Mas eu não tive a intenção de deixar ninguém descontente. Mas deixou. Beleza, eu já sei que bater palma para aquele deixa ele descontente. Pronto, ajustou. Olha que simples, cara. Agora, se eu deduzo e se eu acho as coisas, cara, esse é o caminho do inferno. Sabe vaca na atolada? Vaca atolada. Sabe quando você tira uma vaca atolada? Quando ela atola? Vocês já viram isso? Nunca mais, cara. Não é possível. Ela vai morrer. Ela está fadada à morte. Se uma vaca entrar no atoleiro, atolar mesmo até aqui. Ninguém tira, não dá para tirar mais, cara. Uma vaca vai morrer. Não achem nada. Não deduzam nada. Se certifiquem de tudo. Estejam nesse eu observador, entende? Sempre no eu observador. Como? Me causou
consternação, medo, angústia, tristeza, raiva, ira. Veio esses sentimentos e o contrário é verdadeiro, hein? Não pense, me causou felicidade, é minha felicidade, não tem nada a ver com o outro. Porque se você achar que a sua felicidade tem a ver com o outro, sabe o que vai acontecer? Apego. Você vai querer repetir essa situação. Olha que doideira, cara. E você está refém do outro, que te provoca alegria, que te provoca prazer. Você não percebe que o prazer está dentro de você, cara. Que não tem nada a ver com o outro. O outro é só um estímulo da história. Entenderam? Pegaram a história? Cara, eu estou dando chaves importantíssimas aqui, hein? Se você pegar isso e começar a praticar na sua vida, você vai rejuvenescer uns 10 anos. Você sabe que grande parte das doenças vem daí? Grande parte das doenças vem desse lugar que eu estou dizendo. De uma comunicação desajustada, que vai retroalimentando isso. Vai retroalimentando. E aí cria as angústias, os rancores dentro. Desajuste. É isso que vai criar. Então, esse livro, Comunicação Não Violenta, ele é fantástico, porque ele traz tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Vamos ler mais um pouquinho? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso que eu falei? Fazer algum comentário? Tenho estado inspirado esses últimos dias, vou dizer para você. Você podia depois fazer um encontro para casais. Essa é uma boa sacada, é uma boa pedida mesmo. Eu estou querendo fazer um encontro para homens. Eu acho muito legal também, porque para os homens não tem pouca gente falando de homem para homem, né? Muito. E falar de um lugar e falar de uma forma, que é o que eu quero trazer, que é trabalhar o seu feminino, entende? Sem largar o masculino. É isso que eu quero trazer, entende? Olhar e falar assim, como é que é essa nobreza? Como é que é se tornar nobre? Por quê? Porque eu não fui nobre. Eu sei o que é isso. Eu restituí a nobreza. Né? Eu falo sempre isso. Né? Eu nunca maltratei, né? De uma forma direta as mulheres. Violentar, xingar, bater, nada disso. Né? Nunca, não existe. Eu lembro de um evento, recém-casado. Isso foi muito significativo. Eu lembro até hoje disso. E aí, não sei o que aconteceu entre eu e a mãe das meninas, que, cara, a gente tinha 1h30 de carro para ir até o lugar onde ia. E ela exercendo seu papel feminino, falando um monte, cara, falando. E eu já tinha pedido para ela parar há algum tempo, né? E aquilo foi me provocando. Cara, chegou uma hora, eu brequei no meio da avenida. Eu falei, olha, ou você para, ou você desce, ou eu desço desse carro. Porque se continuar, a coisa vai escalar e não vai dar certo. E eu estou te pedindo para você ficar quieta, cara. Pra você parar, deixar a pressão baixar. Aí ela sacou, entendeu? Teve que vir a energia masculina, sabe? De botar ordem na história, assim, como, cara, para, tem hora para parar a história. Mas isso de uma forma inconsciente, de uma forma agressiva, né? Então, mas é legal pensar também nessa questão do casal, é muito legal. Acho que tem muito trabalho para fazer, Giza. Tem muita coisa, cara, para desenvolver, cara. Eu acho que faz tudo total sentido, porque aonde aponta todo o nosso trabalho é eu não sei se a palavra é reconstrução. Eu não gosto dessa palavra. Mas eu acho que é na construção da família. Verdadeiramente na construção da família.
além de religiosidade, de realmente saber essa unidade, de ter uma equipe transdisciplinar trabalhando essas famílias. É esse lugar que aponta isso aqui. Ter patrimônio mesmo, pesado, cara, para pegar famílias inteiras. Olha, todos os membros precisam estar comprometidos. Se não tiver um membro comprometido, pode esquecer. Nós não vamos trabalhar vocês. Então, vocês conversem aí e vê se vocês querem. Todos os membros, pai, mãe, filho, tudo. A unidade, trabalhar. Na construção do que realmente é esse lugar. Então, isso passa pelo casal, passa pelo filho, entende? Passa por um monte de lugar aí. Eu acho que faz muito sentido isso que você está trazendo. Muito bom. Vamos ler, Luzia Solange? Bora lá? Então tá. Vamos escutar aí o que tem para nos trazer. Essa foto também não te representa, hein, Giza? Vou te dizer. Essa foto sua aí não te representa. Precisa mudar essa foto, amado. Se fizer sentido. Expressão da raiva plenamente. O assunto da raiva nos dá uma oportunidade única de mergulharmos mais profundamente na CNV. Devido ao fato de expor muitos aspectos desse processo a um exame minucioso, a expressão da raiva claramente demonstra a diferença entre a CNV e outras formas de comunicação. Gostaria de sugerir que matar pessoas é superficial demais. Matar, espancar, culpar, ferir os outros física ou mentalmente, são todas expressões superficiais do que acontece dentro de nós quando sentimos raiva. Se estivermos verdadeiramente com raiva, vamos querer uma maneira muito mais poderosa de nos expressarmos. Matar pessoas é superficial demais. Essa compreensão vem como um alívio para muitos grupos com os quais trabalho que sofrem opressão e discriminação e desejam aumentar seu poder de provocar mudanças. Grupos como esses ficam inquietos quando ouvem o termo comunicação não violenta ou a palavra compaixão, porque foram muitas vezes forçados a sufocar sua raiva, acalmar-se e aceitar o statu quo. Eles desconfiam de abordagens que veem sua raiva como uma qualidade indesejável que precisa ser expurgada. Entretanto, o processo que estamos descrevendo não nos encoraja a ignorar, sufocar ou engolir a raiva, mas sim a expressar a essência de nossa raiva, completamente e de todo o coração. Distinguindo estímulo e causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem. O primeiro passo para expressarmos completamente a raiva na CNV é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Livramos-nos de pensamentos como essa pessoa me deixou com raiva quando fez aquilo. Esse tipo de pensamento nos leva a expressar nossa raiva superficialmente, culpando ou punindo a outra pessoa. Vimos anteriormente que o comportamento dos outros pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que outra pessoa fez. Podemos identificar o comportamento da outra pessoa como estímulo, mas é importante estabelecermos uma clara diferenciação entre estímulo e causa. Gostaria de ilustrar essa distinção com um exemplo de meu trabalho numa prisão sueca. Minha tarefa era mostrar a prisioneiros que haviam se comportado de modo violento como expressar completamente sua raiva, em vez de matar, espancar ou estuprar outras pessoas. Durante um exercício que pedia que eles identificassem o estímulo para sua raiva, um prisioneiro escreveu: 3 semanas atrás, fiz um pedido às autoridades da prisão e elas ainda não responderam. Sua frase foi uma clara observação de um estímulo, descrevendo o que outras pessoas fizeram. Então pedi a ele que identificasse a causa de sua raiva. Quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Acabei de lhe dizer. Ele exclamou: fiquei com raiva porque eles não responderam ao meu pedido. Ao igualar estímulo e causa, ele havia se convencido a pensar que foi o comportamento das autoridades da prisão que o fizera ficar com raiva. Esse é um hábito fácil de adquirir numa cultura que usa a culpa como meio de controlar as pessoas. Nessas culturas, torna-se importante enganar as pessoas para que elas pensem que podemos fazer os outros se sentirem de determinada maneira. Para motivar pela culpa, misture estímulo e causa. Quando a culpa é uma tática de manipulação e coerção, é útil confundir estímulo e causa. Como mencionei antes, crianças que ouvem que mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins são levadas a acreditar que seu comportamento é a causa do sofrimento dos pais. A mesma dinâmica é observada entre parceiros íntimos. Fico realmente desapontada quando você não está aqui em meu aniversário. Nossa linguagem facilita o uso dessa tática indutora de culpa. Dizemos: você me faz ficar com raiva, você me magoa fazendo isso, estou triste porque você fez aquilo. Usamos nossa própria linguagem de muitas maneiras diferentes para nos iludirmos com a crença de que nossos sentimentos resultam do que os outros fazem. O primeiro passo no processo de expressar plenamente nossa raiva é perceber que o que as outras pessoas fazem nunca é a causa de como nos sentimos. A causa da raiva está em nosso pensamento, em ideias de culpa e julgamento. Então, qual é a causa da raiva? No capítulo 5, discutimos as 4 opções que temos quando confrontados com uma mensagem ou um comportamento de que não gostamos. A raiva é gerada quando escolhemos a segunda opção. Sempre que estamos com raiva, estamos julgando alguém culpado. Escolhemos brincar de Deus julgando ou culpando a outra pessoa por estar errada ou merecer uma punição. Eu gostaria de sugerir que essa é a causa da raiva, mesmo que de início não tenhamos consciência disso. A causa da raiva está localizada em nosso próprio pensamento. A terceira opção descrita no capítulo 5 é fazer brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Em vez de usarmos nosso raciocínio para fazer uma análise mental do que alguém fez de errado, optamos por nos conectarmos à vida que está dentro de nós. Essa energia vital é mais palpável e acessível quando nos concentramos no que precisamos a cada momento. Por exemplo, se alguém chega atrasado para um compromisso e precisamos saber que a pessoa se importa conosco, podemos nos sentir magoados. Se em vez disso, nossa necessidade é passar o tempo de forma útil e construtiva, podemos nos sentir frustrados. Mas se por outro lado, precisamos mesmo de meia hora de solidão calma, podemos nos sentir gratos pelo atraso da pessoa e ficar satisfeitos com isso. Assim não é o comportamento das outras pessoas, e sim nossas próprias necessidades que causam nossos sentimentos.
Quando estamos conectados a nossas necessidades, sejam elas de encorajamento, de ter um propósito útil ou de solidão, estamos em contato com nossa energia vital. Podemos ter sentimentos fortes, mas nunca ficamos com raiva. A raiva é o resultado de pensamentos alienantes da vida que estão dissociados de nossas necessidades. Ela indica que acionamos nossa cabeça para analisar e julgar alguém, em vez de nos concentrarmos em quais de nossas necessidades não estão sendo atendidas. Além dessa terceira opção, de nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e sentimentos, podemos escolher a qualquer momento fazer brilhar a luz da consciência nos sentimentos e necessidades da outra pessoa. Quando escolhemos essa quarta opção, também nunca sentimos raiva. Não estamos reprimindo a raiva. Estamos vendo como a raiva simplesmente não acontece a cada momento em que estamos plenamente presentes com os sentimentos e necessidades da outra pessoa. Toda raiva tem um âmago que serve à vida. Que quando julgamos os outros, contribuímos para a violência, mas você me perguntará, não há circunstâncias nas quais a raiva é justificável. Não é necessário ter justa indignação ante a poluição descuidada e irrefletida do ambiente, por exemplo? Minha resposta é que acredito firmemente que sempre que apoio em qualquer grau, a consciência de que há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estou contribuindo para com a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito do que são as pessoas que matam, estupram ou poluem o ambiente, acredito que serviremos melhor a vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. Use a raiva como um chamado de despertar. Vejo toda a raiva como resultado de pensamentos alienantes da vida e causadores de violência. No âmago de toda raiva está uma necessidade que não está sendo atendida. Assim, a raiva pode ser valiosa se a utilizarmos como um despertador para nos acordar, para percebermos que temos uma necessidade que não está sendo atendida, e que estamos pensando de maneira tal que torna improvável que ela venha a ser atendida. Para expressarmos plenamente a raiva, precisamos ter plena consciência dessa nossa necessidade. Além disso, é preciso ter energia para fazer que essa necessidade seja atendida. A raiva, porém, nos rouba energia ao direcioná-la para punir as pessoas, em vez de atender a nossas necessidades. Em vez de entrarmos em justa indignação, recomendo que nos conectemos com empatia a nossas próprias necessidades ou as dos outros. Isso pode exigir uma grande prática, em que repetidas vezes substituímos conscientemente a frase estou com raiva porque eles, por estou com raiva, porque estou precisando de. A raiva nos rouba energia ao dirigi-la para ações punitivas. Certa vez me ensinaram uma lição notável, quando eu trabalhava com alunos de um reformatório infantil em Wisconsin. Em 2 dias consecutivos, meu nariz foi atingido de maneiras notavelmente semelhantes. Da primeira vez, levei uma dura cotovelada quando intercedia numa briga entre 2 alunos. Fiquei tão irado que tive de me controlar para não revidar o golpe. Nas ruas de Detroit, onde eu cresci, era preciso bem menos do que uma cotovelada no nariz para me deixar furioso. No segundo dia, enfrentei situação semelhante, fui atingido no mesmo nariz, e portanto com mais dor física, contudo sem nenhuma pontinha de raiva. Ao refletir profundamente sobre a experiência naquela noite, reconheci que em minha mente eu havia rotulado a primeira criança como um moleque mimado. Aquela imagem estava em minha cabeça antes mesmo que seu cotovelo atingisse meu nariz, e quando isso aconteceu, já não era mais simplesmente um cotovelo atingindo meu nariz. Era aquele moleque. Malcriado não tinha o direito de fazer isso. Fiz outro juízo da segunda criança, via como uma criatura comovente, já que eu tinha uma tendência a me preocupar com essa criança, embora meu nariz estivesse mais machucado e sangrando muito mais gravemente no segundo dia. Não senti raiva nenhuma. Eu não poderia ter recebido uma lição mais poderosa para me ajudar a ver que não é o que a outra pessoa faz, mas as imagens e as interpretações em minha própria cabeça que provocam minha raiva. Estímulo versus causa. Implicações práticas enfatizo a distinção entre causa e estímulo por razões práticas e táticas, além de filosóficas. Gostaria de ilustrar esse ponto voltando ao meu diálogo com John, o prisioneiro sueco. Dom. 3 semanas atrás, fiz uma solicitação às autoridades da prisão e elas ainda não responderam ao meu pedido. Então, quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Dom. Acabei de lhe dizer. Eles não responderam ao meu pedido. Eu espere aí. Em vez de dizer, estou com raiva. Porque eles, pare e tome consciência do que você está dizendo a si mesmo que está lhe dando tanta raiva. John, não estou dizendo nada a mim mesmo. Pare, vá devagar. Apenas escute o que está acontecendo dentro de você. Após refletir um pouco em silêncio, estou dizendo. Dom. A mim mesmo que eles não têm respeito. Por seres humanos, eles são um bando de burocratas frios e sem alma que não ligam a mínima para ninguém, a não ser para eles mesmos. Eles são um verdadeiro bando de. Obrigado, já basta. Agora você sabe por que está com raiva. É esse tipo de pensamento. Dom. Mas o que há de errado em pensar dessa maneira? Não estou dizendo que há algo de errado em PINSARD, ISSAMA, NE, IE, observe, QES, IOD, ISS, IE, QE, ALGOD, IEIAD, OC, U, MVOC, PORT, INSARD, ISSAMA, NE, IEA, ISTARI, PINSA, nada DA. MSMAMA, NE, IEIAL, ISP, IT, UD, IVOC, IUNA, UD, ISS, IQOE, IEIA, do J, UGAE. ASP, ISS, OAS. Chamá-las de burocratas sem alma ou de rotular suas ações como sem consideração ou egoístas. Entretanto, é esse tipo de pensamento de sua parte que faz com que você sinta muita raiva. Concentre sua atenção em suas necessidades. Quais são elas nessa situação? Dom. Depois de um longo silêncio, Marshall, eu preciso do curso que estou pedindo. Se eu não o tiver com tanta certeza quanto o fato de que estou sentado aqui agora, vou acabar voltando para essa prisão depois de ter saído. Agora que sua atenção está em suas necessidades, como você se sente? John, com medo. Quando tomamos consciência de nossas necessidades, a raiva cede lugar a sentimentos que servem à vida. Agora coloque-se no lugar de uma autoridade da prisão. Se eu for um prisioneiro, é mais provável que consiga atender a MIASNE, CISSIDAD, ISS, IOV, IEAT, EVOC, DIZ e nada. Ei, realmente preciso desse curso, e tenho medo do que vai acontecer comigo se eu não conseguir. Ou se eu abordar enxergando em você um burocrata sem rosto, mesmo que eu não diga essas palavras em voz alta, meus olhos revelarão esse tipo de pensamento. De que maneira é mais provável que eu tenha minhas necessidades atendidas? John olha fixamente para o chão, sem dizer nada. Ei, cara, o que está acontecendo? Dom. Não posso falar sobre isso
A violência vem da crença de que as outras pessoas nos causam sofrimento e, portanto, merecem ser punidas. 3 horas depois, John se aproximou de mim e disse: Marshall, eu queria que você tivesse me ensinado 2 anos atrás o que me ensinou esta manhã. Eu não teria matado meu melhor amigo. Toda violência resulta de as pessoas se iludirem, como aquele jovem prisioneiro, e acreditarem que sua dor se origina dos outros e que, portanto, eles merecem ser punidos. Uma vez, vi meu filho mais novo pegar uma moeda de 50 centavos do quarto de sua irmã. Eu disse: Brett, você perguntou à sua irmã se podia pegar isso? Eu não peguei dela. Ele respondeu. Agora eu tinha de encarar minhas 4 opções. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso, o que, entretanto, teria trabalhado contra o atendimento de minhas necessidades. Uma vez que julgar outra pessoa diminui a probabilidade de que nossas necessidades venham a ser atendidas. A decisão sobre onde concentrar minha atenção naquele momento era crucial. Se eu fosse julgá-lo um mentiroso, isso me levaria numa direção. Se eu interpretasse que ele não me respeitava o bastante para me dizer a verdade, isso teria apontado para outra direção. Entretanto, se eu entrasse em empatia com ele naquele momento, ou expressasse sem máscaras o que estava sentindo, eu aumentaria muito a probabilidade de ter minhas necessidades atendidas. Temos 4 opções quando escutamos uma mensagem difícil. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades dos outros. A maneira pela qual expressei minha escolha, que acabou se revelando útil nessa situação, não foi tanto pelo que eu disse, mas pelo que eu fiz. Em vez de julgá-lo como mentiroso, tentei escutar seus sentimentos. Ele estava com medo, e sua necessidade era se proteger contra uma punição. Ao entrar em empatia com ele, tive a chance de fazer uma conexão emocional, a partir da qual poderíamos ambos ter nossas necessidades atendidas. Entretanto, se eu tivesse abordado do ponto de vista de que ele estava mentindo, mesmo que eu não tivesse expressado isso de viva voz, seria menos provável que ele se sentisse seguro ao expressar a verdade sobre o que acontecerá. Eu teria então me tornado parte do processo, pela própria atitude de julgar outra pessoa mentirosa. Eu estaria contribuindo para criar uma profecia que acarretaria a própria concretização, porque as pessoas iriam querer dizer a verdade, sabendo que seriam julgadas e punidas ao fazê-lo. Os julgamentos dos outros contribuem para criar profecias que acarretam a própria concretização. Gostaria de sugerir que, quando nossa cabeça está cheia de julgamentos e análises de que os outros são maus, gananciosos, irresponsáveis, mentirosos, corruptos, poluidores que valorizam os lucros mais do que a vida ou se comportam de maneira que não deveriam, poucos deles estarão interessados em nossas necessidades. Se desejamos proteger o meio ambiente e procurarmos um executivo de grande empresa com uma atitude de sabe, você é um verdadeiro assassino do planeta e não tem o direito de abusar da Terra dessa maneira, reduzimos drasticamente nossas chances de ter nossas necessidades atendidas. É raro o ser humano que consegue se concentrar em nossas necessidades quando as expressamos por meio de imagens de quanto ele está errado. É claro que podemos ter sucesso em utilizar tais julgamentos para intimidar as pessoas, de modo que atendam a nossas necessidades, se elas se sentirem amedrontadas, culpadas ou envergonhadas a ponto de mudar suas atitudes, podemos vir a acreditar que é possível ganhar, dizendo às pessoas o que há de errado com elas. Numa perspectiva mais ampla, porém, percebemos que, cada vez que nossas necessidades são atendidas dessa maneira, não apenas perdemos, mas contribuímos de forma muito tangível para a violência no planeta. Podemos ter resolvido um problema imediato, mas teremos criado outro. Quanto mais as pessoas ouvirem culpa e julgamentos, mais defensivas e agressivas elas se tornarão e menos se importarão com nossas necessidades no futuro. Assim, mesmo que nossa necessidade atual seja atendida, que as pessoas façam o que queremos, pagaremos por isso mais tarde. 4 passos para expressar a raiva. Passos para expressar a raiva. 1. Parar. Respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que estão julgando as pessoas. 3. Conectar-nos a nossas necessidades. 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Vamos dar uma olhada no que o processo de expressar plenamente nossa raiva realmente requer de concreto. O primeiro passo é parar e não fazer nada além de respirar. Abstemos-nos de fazer qualquer movimento para culpar ou punir a outra pessoa. Simplesmente ficamos quietos. Então, identificamos os pensamentos que estão gerando nossa raiva. Por exemplo, suponhamos que ouvimos uma frase que nos faz acreditar que fomos excluídos de uma conversa por causa de nossa raça. Percebemos nossa raiva, paramos e reconhecemos o pensamento se agitando em nossa cabeça. É injusto agir daquela maneira. Ela está sendo racista. Sabemos que todos os julgamentos desse tipo são expressões trágicas de necessidades não atendidas, de modo que passamos à etapa seguinte e nos conectamos com as necessidades por trás desses pensamentos. Se eu julgar que alguém é racista, a necessidade pode ser de inclusão, igualdade, respeito ou conexão. Para nos expressarmos plenamente, nós agora abrimos a boca e expressamos a raiva, mas esta já se transformou em necessidades e em sentimentos relacionados a elas. Entretanto, articular esses sentimentos pode exigir um bocado de coragem. Para mim, é fácil me irritar e dizer às pessoas: isso é coisa de racista. Na verdade, posso até gostar de dizer algo assim, mas descer até o nível dos sentimentos e necessidades mais profundos, por trás de uma frase como essa, pode ser muito assustador. Para expressar plenamente nossa raiva, podemos dizer à pessoa: quando você entrou nessa sala, começou a conversar com os outros, não falou nada comigo e então fez um comentário sobre brancos, fiquei realmente enojado e muito assustado. Isso despertou em mim todo tipo de necessidade de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você me dissesse como se sente quando digo isso. Oferecendo empatia primeiro. Na maioria dos casos, porém, é preciso que haja mais uma etapa antes que possamos esperar que a outra parte entre em conexão com o que está acontecendo dentro de nós. Uma vez que é comum que os outros tenham dificuldades para receber nossos sentimentos e necessidades em tais situações, precisaremos primeiro oferecer nossa empatia a eles, se quisermos que nos escutem. Quanto mais empatia tivermos com relação ao que os leva a se comportarem de maneira que não atenda a nossas necessidades, mais provável será que eles consigam dar reciprocidade mais tarde. Que quanto mais escutarmos os outros, mais eles nos escutarão. Nos últimos 30 anos, tive bastante experiência conversando em CNV com pessoas que abrigam crenças fortes sobre raças e grupos étnicos específicos. Certa manhã, fui apanhado no aeroporto por uma van que me levaria à cidade. Uma mensagem da central chegou ao motorista pelo alto-falante: apanhar o senhor Fishman na sinagoga da avenida principal. O homem a meu lado na van murmurou: esses judeus acordam bem cedo para arrancar o dinheiro de todo mundo. Durante 20 segundos, saiu fumaça de minhas orelhas. Anos antes, minha primeira reação teria sido querer agredir fisicamente essa pessoa. Agora, respirei fundo algumas vezes e então dei a mim mesmo alguma empatia pela mágoa, medo e fúria que estavam fervendo dentro de mim. Cuidei de meus sentimentos. Permaneci consciente de que minha raiva não vinha do passageiro ao lado nem da afirmação que ele fizera. Seu comentário havia deflagrado um vulcão dentro de mim, mas eu sabia que minha raiva e meu medo profundo vinham de uma fonte bem mais íntima do que aquelas palavras que ele acabará de pronunciar. Recostei-me no assento e simplesmente deixei que os pensamentos violentos fossem embora por si mesmos. Até saboreei a imagem de mim mesmo efetivamente agarrando sua cabeça e esmagando-a. Mantenha-se consciente dos sentimentos violentos que surgem em sua mente sem julgá-los. Tendo dado a mim mesma essa simpatia, pude então concentrar minha atenção na natureza humana, por trás da mensagem daquele homem. Após o que as primeiras palavras a saírem de minha boca foram: você está sentindo. Tentei entrar em empatia com ele, escutar seu sofrimento. Por quê? Porque eu queria enxergar a beleza que havia nele, e também que ele compreendesse plenamente o que eu sentirá quando ele fez seu comentário. Eu sabia que não receberia esse tipo de compreensão se houvesse uma tempestade se armando dentro dele. Minha intenção foi me conectar a ele e demonstrar uma empatia respeitosa pela energia vital dentro dele, que estava por trás do comentário. Minha experiência me disse que se eu conseguisse oferecer minha empatia, ele
Seria capaz de me escutar em troca. Não seria fácil, mas ele conseguiria. Você está se sentindo frustrado? Perguntei. Parece que você teve algumas más experiências com judeus. Ele me encarou por um momento. Sim, essa gente é asquerosa. Eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Você sente desconfiança e necessidade de se proteger quando faz transações financeiras com eles? Que ando escutamos os sentimentos e necessidades da outra pessoa, reconhecemos nossa humanidade em comum. Isso mesmo, ele exclamou, continuando a emitir mais julgamentos, enquanto eu escutava os sentimentos e necessidades por trás de cada um deles. Quando concentramos nossa atenção nos sentimentos e necessidades das outras pessoas, percebemos nossa humanidade em comum. Quando escuto que ele está receoso e quer se proteger, reconheço que também tenho a necessidade de me proteger e que também sei como é sentir medo. Quando minha consciência se concentra nos sentimentos e necessidades de outro ser humano, enxergo a universalidade de nossa experiência. Tive um enorme conflito com o que se passava em sua cabeça, mas aprendi que gosto mais dos seres humanos se não ouço o que eles pensam. Especialmente com pessoas que têm esse tipo de pensamento, aprendi a apreciar a vida muito mais apenas escutando o que se passa em seu coração, e não caindo nas armadilhas do que está em sua cabeça. Aquele homem continuou despejando sua tristeza e frustração. Antes que eu percebesse, ele já acabará com os judeus e passará para os negros. Ele estava cheio de sofrimento a respeito de uma série de assuntos. Depois de quase 10 minutos que eu apenas escutei, ele parou. Ele sentirá que fora compreendido. Então eu deixei saber o que se passava dentro de mim. Sabe quando? Você começou a falar, senti muita raiva, muita frustração. Tristeza e desânimo, porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes das que você teve, e porque queria que você tivesse tido o tipo de experiências que eu tive. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Homem, olha, não estou dizendo que todos eles são. Desculpe, espere um pouco, espere. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Homem, do que você está falando? O que precisamos é que a outra pessoa escute verdadeiramente nosso sofrimento. D-I-X-E, M-R-I-P-I-T-I-E-U-Q-U-E, I-S-T-U-T-I-N-T, a nada o D-I-Z-I-R, I-U-R, I-A-L-N-T, I-G-O-S-T-A-R, I, A-Q, E-V, O-C, E-A-P, I na S, I-S-C, U-S-S, I, A-D-O-R, Q-O-S-I-N-T, O-Q, A nada, U-S, B-A-S-P-A-L-A-V-I-A-S, R-I-A-L-N-T, I-N-P-O-R-T-A-N-T, I-P-A-L-M-N, Q-O-E-V-O-C-E, I-S-C-U, I-U-S-T-A-V-A-D-I-Z, nada U. Q-O-S-I-N-T, uma P-R, U-F-A-N, T-R, I-S-T-I-Z-A. T-U-R, Q-O-M-A-S. Experiências com judeus foram muito diferentes. Eu apenas queria que você tivesse tido algumas experiências que fossem diferentes das que você descreveu. Poderia agora me contar o que você me ouviu dizer? Homem? Você está me dizendo que não tenho o direito de falar da maneira que falei. Não, eu gostaria que você me entendesse de forma diferente. Eu realmente não quero culpar você. Não tenho nenhuma vontade de culpar você. As pessoas não escutam nossa dor quando acham que tem culpa de algo. Minha intenção era desacelerar a conversa, porque em minha experiência, sempre que as pessoas ouvem qualquer grau de culpa, elas deixam de escutar nossa dor. Se aquele homem dissesse, aquelas coisas que eu disse foram terríveis, foram comentários racistas, ele não teria escutado minha dor. Se as pessoas acharem que fizeram algo de errado, então elas não terão compreendido plenamente nossa dor. Eu não queria que ele ouvisse culpa, porque queria que soubesse o que havia acontecido no meu coração quando ele fez seu comentário. Culpar é fácil. As pessoas estão acostumadas a ouvir culpa. Às vezes elas concordam com ela e se odeiam, o que não as impede de voltarem a se comportar da mesma maneira. E às vezes nos odeiam por chamá-las de racistas ou do que quer que seja, o que também não impede seu comportamento. Se sentimos a culpa entrando em sua mente como senti na van, podemos precisar ir mais devagar, recuar e ouvir a dor delas um pouco mais, avançando em nosso próprio ritmo. Provavelmente, a parte mais importante do aprendizado de como viver o processo que estamos discutindo é avançarmos em nosso próprio ritmo. Podemos nos sentir estranhos ao nos desviarmos dos comportamentos habituais que nosso condicionamento tornou automáticos. Mas se nossa intenção é viver a vida conscientemente em harmonia com nossos valores, então teremos de avançar em nosso próprio ritmo. Um amigo meu, Sam Williams, escreveu os componentes básicos do processo num pequeno cartão que ele usava como cola no trabalho. Quando o chefe confrontava, Sam parava, consultava o cartão em sua mão e dava a si mesmo um tempo para se lembrar de como responder. Quando perguntei se os colegas o estavam achando um pouco estranho, sempre olhando para sua mão e demorando tanto tempo para formar suas frases, Sam respondeu: na verdade, não demora tanto tempo assim, mas mesmo que demorasse, ainda valeria a pena. Para mim, é importante saber que estou respondendo às pessoas da maneira que realmente desejo. Em casa, ele foi mais aberto e explicou à esposa e aos filhos porque estava se dando ao trabalho de consultar o cartão. Sempre que havia uma discussão na família, ele sacava o cartão e demorava um tempo antes de responder. Depois de mais ou menos um mês, ele sentiu-se seguro bastante para deixar o cartão de lado. Então, uma noite, ele e seu filho Socoti, de 4 anos, estavam tendo um conflito a respeito da televisão e as coisas não estavam indo bem. Papai, disse Socoti com urgência, pegue o cartão. Pratique traduzir cada julgamento numa necessidade não atendida. Para aqueles de vocês que desejam aplicar a CNV, especialmente em situações desafiadoras de raiva, sugiro o exercício a seguir. Como já vimos, nossa raiva vem de julgamentos, rótulos e acusações a respeito do que as pessoas deveriam fazer e do que elas merecem. Lixe os julgamentos que flutuam com mais frequência em sua cabeça, usando como ponto de partida a frase: não gosto de pessoas que são. Reúna todos esses julgamentos negativos de sua cabeça e então pergunte a si mesmo, quando faça essa ideia a respeito de alguém, do que estou precisando e não estou obtendo. Dessa maneira, você estará treinando a estruturar o pensamento em termos de necessidades não atendidas, e não de julgamentos de outras pessoas. Vá no seu ritmo. A prática é essencial, porque a maioria de nós foi criada, se não nas ruas de Detroit, em algum lugar apenas ligeiramente menos violento. Julgar e culpar se tornou natural para nós. Para praticar a CNV, precisamos prosseguir devagar. Pensar cuidadosamente antes de falar, e muitas vezes apenas respirar fundo e não falar nada. Tanto aprender o processo quanto aplicá-lo leva tempo. Resumo. Culpar e punir os outros são expressões superficiais de raiva. Se desejamos expressar plenamente nossa raiva, o primeiro passo é eximir a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Em vez disso, fazemos brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Ao expressarmos nossas necessidades, é bem mais provável que elas sejam atendidas do que se julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. Os 4 passos para expressar a raiva são: 1. Parar e respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos. 3. Conectar-nos com nossas necessidades. E 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Às vezes, entre os passos 3 e 4, podemos escolher entrar em empatia com a outra pessoa, de modo que ela possa nos escutar melhor quando nos expressarmos no passo 4. Precisamos avançar em nosso próprio ritmo tanto ao aprendermos quanto ao aplicarmos a CNV. A CNV em ação: um pai e um adolescente conversam sobre um assunto.
Potencialmente fatal. Nesse episódio, Carlos, de 15 anos, pegou o carro de Jorge, um amigo da família sem permissão. Ele saiu para se divertir com os amigos e devolveu o carro intacto à garagem, onde sua falta não havia sido notada. Entretanto, depois disso, a filha de Jorge, Eva, de 14 anos, que também tinha participado do passeio, contou ao pai o que tinha acontecido. Jorge então informou ao pai de Carlos, que agora está abordando o filho. O pai começou recentemente a praticar a CNV. Pai. Fiquei sabendo que você, a Eva e o Ricardo pegaram o carro do Jorge sem pedir permissão. Carlos, não pegamos. Falando alto, não minta pra mim, isso só piorará as coisas. Ele então se lembra de primeiro se conectar a seus próprios sentimentos e necessidades, para poder continuar conectado ao filho. Sente-se aí. Por um momento, preciso pensar. Olhando para dentro de si mesmo, ele vê quanto está com raiva e com medo. Ele está com raiva porque está dizendo para si mesmo: Carlos deveria saber o que pode ou não pode fazer. E que mentiroso ele se tornou. Ele está com medo pensando em todas as consequências. Para aí. P-O-T-I-N-C. I-A-I-S-N-A-U-A-P, I-N-A-S da cedilha, ão de K, R-L-O-S, N-A-S de S, I-O, P-R-O, R-U, I-L-O de A-V, A-L, I-A C cedilha, ão do Q, U, e o F, L-H, o P, o de R, e a fazer I-R. Foi estúpido de minha parte presumir que ele sabia o que podia ou não podia fazer. Alguém poderia ter morrido nessa brincadeira. Ele cai em si. Opa, preciso traduzir os rótulos estúpido. Mentiroso, sentimentos e necessidades. Para estúpido, acho que o sentimento é a decepção comigo mesmo. Eu gostaria de pensar que o conhecia melhor. E quanto a mentiroso, estou com muito medo porque quero estar seguro de receber informações precisas para lidar com essa situação. Silêncio. Enquanto ele pensa em como recomeçar a conversa. Carlos, você está com medo de ser castigado se me disser a verdade? Carlos. É você sempre. Pega tão pesado quando faço alguma coisa de que não gosta. Pai. Você está dizendo que gostaria de receber mais compreensão e um tratamento mais justo para o que você faz. Carlos. Ah, claro, até. Parece que vou receber um tratamento justo e compreensivo de você, silenciosamente. Para si mesmo, rapaz, como fico com raiva quando ele diz isso. Ele não enxerga quanto me esforço. Eu realmente preciso de um pouco de parar e SP, I, T, O, P, I, L, Q, U, A, N, T, O, I, S, S, U, E, D, I, F, Q, L, I, A, C, H, O, Q, U, I, T, A, N, B, E, N, P, R, C, I, S, Q, U, I, L, I, S, I, N, P, O, R, T, U, N, P, U, C, O, P, L, U, M, do Q, U, I, S, T, U, S, I, N, T, I, N, do ponto, P, A, R, I, C, I, nada, o que eu é, V, O, C, A, C, A, que eu é, não, I, N, P, U, R, T, A, o que eu é, D, I, G, A, V, O, C, E, não, S, I, R, A, T, I, A, T, A, D, U, C, U, N, J, U, S, de cedilha, A, e você, se, I, N, P, U, R, T, A, D, I, M, T, R, A, T, A, R, C, U, N, J, U, S, T, I, cedilha, A, que eu, A, nada, O, A, C, U, N, T, I, C, I. Carlos. Alguma coisa, você só quer alguém para poder castigar. Além do mais, grande coisa, mesmo que realmente tenhamos. Pega o carro, ninguém se machucou e o carro está de volta ao lugar onde estava. Quero dizer, isso não é nenhum crime. Você está com medo de que haverá consequências. Pai, drástica se você admitir ter pegado o carro e quer acreditar que será tratado com justiça? Carlos, sim. Pai. Dando um tempo em silêncio para a conexão se aprofundar, eu posso fazer para que você acredite nisso? Carlos, prometa nunca mais me castigar, consciente de que o castigo não ajudará Carlos a desenvolver a consciência das possíveis consequências de seu comportamento, mas apenas contribuirá para maior dissociação e resistência. O pai expressa a disposição de concordar com o pedido de Carlos. Eu estaria disposto a esse acordo se você concordasse. Para INCUNT, INRD, IA, LUG, a nada o seu MGU. Isto é, conversarmos até que eu esteja convencido de que você tem consciência de todas as possíveis consequências de ter pegado aquele carro. Porém, no futuro, se acontecer de eu não ter certeza de que você enxerga o perigo em potencial daquilo em que está se metendo, eu ainda poderei usar a força, mas só para proteger você. Carlos. Uau, maravilha. É ótimo saber que sou tão estúpido que você tem de usar a força para me proteger de mim mesmo, perdendo contato com suas próprias necessidades. Diz. Em silêncio, rapaz, Para aí. NUN. INTUS, INQ, IUP, de RIAS, INPL, ISN, INT, INAT, AEUP, IRLHU, FIC, UFU, RIUS, Q, UA, N, do IL, IDIZ, C, UI, SAS, CUN, UISSA, RIAL, NINT, I, NAUPARC, IQ, IL, IS, INP, URTA, QID, IABUS, do Q, U, ISTU, PRC, ISAN, do AGURA, PRC, ISUSABIR, JAQ, ISTU. N, isso é IC, cedilha, AN, do TANTO, QU, IL, IP, ILUN, INUSS, INP, URTAC, UNGU, GITAN, do. Com raiva, Carlos, quando você diz coisas como essa, fico realmente furioso. Estou me esforçando muito para ficar de seu lado nessa situação, mas quando ouço coisas como essa, olhe, preciso saber se você está sequer com vontade de continuar conversando comigo. Carlos, eu não ligo. Pai. Carlos, eu realmente quero escutá-lo, e não cair em meus velhos hábitos de culpá-lo, e ameaçá-lo sempre que alguma coisa me aborrece. Mas quando ouço você dizer coisas como, é ótimo saber que sou tão estúpido, no tom de voz que acabou de usar, é difícil me controlar. Você poderia me ajudar nisso. Isto é, se você preferir que eu escute você em vez de culpá-lo e ameaçá-lo. Se não, suponho que minha outra opção seja apenas lidar com isso da maneira que estou acostumado a lidar com as coisas. Carlos, e como seria isso? Bem, neste momento, acho que eu estaria dizendo, ei, você está de pai castigo por 2 anos, sem televisão. Sem carro, sem dinheiro, sem namoro, sem nada. Carlos. Bem, então acho que quero que você faça as coisas do jeito novo. Pai. Com humor, estou contente de ver que seu senso de autopreservação ainda está intacto. Agora preciso que você me diga se está disposto a me dar um pouco de honestidade e vulnerabilidade. Carlos, o que você quer dizer com vulnerabilidade? Pai. Significa que você me diz o que realmente está sentindo a respeito das coisas sobre as quais estamos conversando, e eu lhe digo o mesmo de minha parte. Com voz firme, você está disposto? Carlos, ok, vou tentar. Pai. Com suspiro de alívio, obrigado. Estou grato por sua disposição de tentar. Eu lhe contei, o Jorge pôs a Eva de castigo por 3 meses. Ela não vai ter permissão de fazer nada. Como você se sente a respeito disso? Carlos, cara, que péssimo. Isso é tão injusto. Pai, eu gostaria de ouvir seus reais sentimentos sobre isso. Carlos, eu lhe disse, é totalmente injusto. Pai.
Percebendo que Carlos não está em contato com o que ele está sentindo, decide tentar adivinhar. Você está triste porque ela está tendo de pagar tão caro pelo erro que cometeu? Não, eu não quis. Carlos dizer isso. Quero dizer, na verdade o erro não foi dela. Pai. Ah, então você está chateado porque ela está pagando por algo que originalmente foi ideia sua? Carlos, bem, sim, ela só fez o que eu disse a ela para fazer. Pai. Está me parecendo que você está um tanto magoado por dentro, vendo que tipo de efeito sua decisão teve para Eva. Carlos, mais ou menos isso. Pai. Carlinhos, eu realmente preciso saber se você está pronto para perceber que suas ações têm consequências. Carlos. Bem, eu não pensei no que poderia dar errado. Sim, acho que realmente pisei feio. Na bola? Pai. Prefiro que você veja a coisa como algo que você fez que não saiu do jeito que queria. E eu ainda preciso ter certeza de que você tem consciência das consequências. Você poderia me dizer o que está sentindo nesse momento a respeito do que fez? Carlos. Eu me sinto realmente estúpido. E aí? E o não que eu R a G o A N N N. Pai. Traduzindo, IMS, INTN, INTOS, INIC, ISSI da de SUSJ, ULG, AN, INTOS, Q, U, IK, RLUS fazer de, SIM, ISMO, INTAN, UVOCE, ISTATR, IST, IARRIT, e nada I deu que o FZ, POR, que o EG, o STAR, IAQ, OE, ASP, ISS, UA, SC, UNIA, SS, IM, que o EVOC, não, MAG, o AR, ANIN, EM, SM, e o não que o RAC, a US, ART, ANTOS. Carlos, problemas. Eu simplesmente não pensei nisso. Pai. Você está dizendo que gostaria de ter pensado mais a respeito, e tido uma ideia mais clara antes de agir? Carlos, refletindo, sim. Bem, é reconfortante para mim ouvir isso, e para que as coisas fiquem bem de verdade com o pai Jorge, eu gostaria que você fosse falar com ele e lhe dissesse o que você acabou de me dizer. Você estaria disposto a fazer isso? Carlos, mas, pai, isso é de dar medo. Ele vai ficar uma fera. Sim, é provável que fique. Essa é uma das consequências. Você está disposto a ter? Pai, responsabilidade por seus atos. Eu gosto do Jorge, quero que ele continue sendo meu amigo, e aposto que você gostaria de manter sua amizade com Eva. Não é verdade? Carlos, ela é uma de minhas melhores amigas. Pai, então, vamos lá vê-los? Carlos. Com medo e relutância. Ok. Sim, acho que sim. Pai. Você está com medo e precisando saber se estará seguro se for lá falar com ele? Carlos, sim. Pai. Iremos juntos. Estarei lá por você e com você. Estou realmente orgulhoso de você por estar disposto a isso. 11. O uso da força para proteger. Quando o uso da força é inevitável. Quando duas partes em disputa tiveram cada uma a oportunidade de expressar plenamente o que estão observando, sentindo, precisando e pedindo, e quando cada uma entrou em empatia com a outra, geralmente se pode chegar a uma solução que atenda às necessidades de ambos os lados. No mínimo, os dois lados podem concordar de boa vontade em discordar. Em algumas situações, porém, a oportunidade para um diálogo desses pode não existir, e o uso da força pode ser necessário para proteger a vida ou os direitos individuais. Por exemplo, a outra parte pode não estar disposta a se comunicar, ou algum perigo iminente pode não dar tempo para que essa comunicação se faça. Nessas situações, pode ser que precisemos recorrer à força. Se o fizermos, a CNV requer que diferenciemos entre o uso protetor e o uso punitivo da força. O pensamento por trás do uso da força. A intenção por trás do uso protetor da força é evitar danos ou injustiças. A intenção por trás do uso punitivo da força é fazer que as pessoas sofram por seus atos percebidos como inadequados. Quando agarramos uma criança que está correndo na rua para impedir que ela se machuque, estamos aplicando a força protetora. O uso da força punitiva, por outro lado, poderia envolver um ataque físico ou psicológico, como espancar a criança ou dar-lhe uma reprimenda como você pode ser tão estúpida? Você deveria ter vergonha de si mesma. A intenção por trás do uso da força como proteção é apenas, como o nome indica, proteger, não é punir, culpar ou condenar. Quando praticamos o uso protetor da força, estamos nos concentrando na vida ou nos direitos que desejamos proteger, sem julgarmos nem a pessoa, nem o comportamento. Não culpamos nem condenamos a criança que corre para rua. Nosso pensamento é dirigido apenas a protegê-la do perigo. A respeito da aplicação desse tipo de força em conflitos sociais e políticos, veja o livro de Robert Irving, Non-Violent Social Defense. A premissa por trás do uso protetor da força é que algumas pessoas se comportam de maneira prejudicial a si mesmas e aos outros, devido a algum tipo de ignorância. Assim, o processo corretivo é voltado para educar, não para punir. A ignorância inclui a. Uma falta de consciência das consequências de nossas ações. B. Uma incapacidade de perceber como nossas necessidades podem ser atendidas sem prejudicar os outros. C. A crença de que temos o direito de punir ou ferir os outros porque eles merecem. E D. Pensamentos delirantes que envolvem, por exemplo, ouvir uma voz que nos instrui a matar alguém. Ações punitivas, por outro lado, baseiam-se na premissa de que as pessoas fazem coisas ruins porque são más, e de que para corrigir a situação é preciso fazer que elas se arrependam. Sua correção é efetuada através de ações punitivas idealizadas para fazê-las. 1. Sofrerem o bastante para perceberem quanto suas ações são erradas. 2. Arrependerem-se. E 3. Mudarem. Na prática, porém, é mais provável que em vez de gerarem arrependimento e aprendizado, ações punitivas produzam ressentimento e hostilidade, e que alimentem a resistência ao próprio comportamento que estamos buscando. Tipos de força punitiva. O castigo físico, como bater nas pessoas, é um exemplo de uso punitivo da força. Descobri que o assunto do castigo corporal provoca fortes sentimentos entre os pais. Alguns defendem obstinadamente a prática citando a Bíblia. Quem poupa a vara odeia seu filho. É porque os pais não batem mais nos filhos que a delinquência é hoje tão avassaladora. Eles estão convencidos de que bater em nossas crianças demonstra que as amamos porque estabelece limites claros. Outros pais igualmente insistem que bater em crianças demonstra falta de amor e é ineficaz, pois ensina às crianças que, quando não restar outra alternativa, sempre poderemos recorrer à violência física. O medo do castigo corporal obscurece nas crianças a consciência da compaixão subjacente às exigências dos pais. Minha preocupação pessoal é que o medo que as crianças têm do castigo físico possa obscurecer sua consciência da compaixão que existe por trás das exigências dos pais. Estes comumente me dizem que têm de usar força punitiva, porque não veem outra maneira de influenciar os filhos a fazerem o que é bom para eles. Reforçam suas opiniões com histórias de crianças que expressam estar contentes por verem a luz, depois de terem sido punidas. Tendo criado 4 filhos, sinto profunda empatia com os pais no que diz respeito aos desafios diários que enfrentam para educar os filhos e mantê-los em segurança. Entretanto, isso não diminui minha preocupação com o uso de castigos físicos. Em primeiro lugar, fico imaginando se as pessoas que proclamam o sucesso desse tipo de punição têm consciência dos inúmeros casos de crianças que se voltam contra o que poderia ser bom para elas, simplesmente por escolherem lutar contra a coerção, em vez de sucumbirem a ela. Em segundo lugar, o sucesso aparente do castigo físico em influenciar uma criança não significa que outros métodos não pudessem ter funcionado igualmente bem. Finalmente, compartilho das preocupações de muitos pais a respeito das consequências sociais de se empregar o castigo físico. Quando os pais escolhem usar a força, podem ganhar a batalha de obrigar as crianças a fazer o que eles querem, mas nesse processo, não estarão perpetuando uma norma social que justifica
Violência como meio de resolver diferenças. As punições também incluem colocar rótulos que expressam julgamentos e retirar privilégios. Além do castigo físico, outras formas de uso da força podem ser consideradas punitivas. Uma delas é o uso da culpa para desacreditar outra pessoa. Por exemplo, um pai pode rotular o filho como errado, egoísta ou imaturo, quando ele não se comporta de determinada maneira. Outra forma de força punitiva é a retirada de alguns meios de gratificação, como quando os pais cortam a mesada ou a permissão para sair. Nesse tipo de punição, a retirada da afeição ou do respeito é uma das ameaças mais poderosas de todas. Os custos da punição. Que quando temos medo de ser punidos, concentramos-nos nas consequências, não em nossos próprios valores. O medo da punição diminui a autoestima e a boa vontade. Quando nos submetemos a fazer alguma coisa apenas com o propósito de evitar uma punição, nossa atenção é desviada do valor da própria ação. Em vez disso, estamos nos concentrando nas consequências que podem acontecer se deixarmos de agir daquela maneira. Se o desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, o serviço é feito, mas o moral é afetado. Mais cedo ou mais tarde, a produtividade diminuirá. A autoestima também diminui quando a força punitiva é utilizada. Se as crianças escovam os dentes porque sentem vergonha e medo do ridículo, sua saúde bucal pode melhorar, mas seu respeito por si mesmas ganhará cáries. Além disso, como todos sabemos, punições custam muito em termos de boa vontade. Quanto mais formos vistos como agentes de punição, mais difícil será para os outros responderem compassivamente a nossas necessidades. Eu estava visitando um amigo, diretor de escola, em seu escritório, quando ele percebeu pela janela um menino grande batendo em outro menor. Com licença, ele disse, saltou e correu para o pátio. Agarrando o aluno maior, ele lhe deu um tapa e o repreendeu. Isso lhe ensinará a não bater em pessoas menores. Quando o diretor voltou para dentro, observei. Não acho que você tenha ensinado aquela criança o que você pensou que estava ensinando. Suspeito que, em vez disso, o que você lhe ensinou foi a não bater em pessoas menores do que ele quando alguém maior, como diretor, pode estar olhando. Se você fez alguma coisa, parece-me que foi reforçar a noção de que a maneira de obter o que você quer de alguém é batendo nessa pessoa. Em situações como essa, recomendo em primeiro lugar entrar em empatia com a criança que está se comportando de forma violenta. Por exemplo, se visse uma criança bater em outra depois de ser xingada por esta, eu poderia verbalizar minha empatia. Você está com raiva porque gostaria de ser tratado com mais respeito? Se eu tivesse deduzido corretamente e a criança confirmasse que era verdade, eu continuaria então expressando meus próprios sentimentos, necessidades e pedidos nessa situação, sem insinuar nenhuma culpa. Estou triste porque gostaria que nós encontrássemos maneiras de obter respeito que não tornem as pessoas nossas inimigas. Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a explorar comigo algumas outras maneiras de obter o respeito que você deseja. Duas perguntas que revelam as limitações da punição. Duas perguntas nos ajudam a enxergar porque é improvável que obtenhamos o que queremos se usarmos a punição para mudar o comportamento das pessoas. A primeira pergunta é: o que eu quero que essa pessoa faça que seja diferente do que ela está fazendo agora? Se fizermos apenas essa primeira pergunta, a punição pode parecer eficaz, porque a ameaça ou o exercício da força punitiva pode muito bem influenciar o comportamento da pessoa. Entretanto, com a segunda pergunta se torna evidente que não é provável que a punição funcione, quaisquer que sejam as razões dessa pessoa para fazer o que estou pedindo. Pergunta 1. O que eu quero que essa pessoa faça? Pergunta 2. Que ou é motivos desejo que essa pessoa tenha para fazê-lo? Raramente nos preocupamos com a segunda pergunta, mas quando o fazemos, logo percebemos que a punição e a recompensa interferem na capacidade das pessoas de fazerem as coisas pelos motivos que gostaríamos que elas tivessem. Acredito que é decisivo termos consciência da importância das razões das pessoas para se comportarem como pedimos. Por exemplo, se desejamos que as crianças limpem o quarto por gostar de ordem e não para agradar aos pais, culpar ou punir obviamente não seriam estratégias eficazes. Muitas vezes, as crianças limpam o quarto motivadas pela obediência à autoridade, porque mamãe disse para eu fazer isso, pelo desejo de evitar uma punição ou por medo de aborrecerem os pais ou de serem rejeitadas por eles. A CNV, entretanto, estimula um nível de desenvolvimento ético baseado na autonomia e na interdependência, pelo qual reconhecemos a responsabilidade por nossas próprias ações, temos consciência de que nosso próprio bem-estar e o dos outros são uma coisa só. O uso protetor da força nas escolas. Gostaria de descrever como alguns estudantes e eu usamos a força protetora para trazer à ordem uma situação caótica numa escola especial. Essa escola foi idealizada para alunos que haviam tomado bomba ou sido expulsos de salas de aula convencionais. A administração e eu esperávamos poder demonstrar que uma escola baseada nos princípios da CNV seria capaz de sensibilizar esses estudantes. Minha tarefa era treinar os professores na CNV e servir como consultor pelo resto do ano. Com apenas 4 dias para preparar os professores, não consegui esclarecer suficientemente a diferença entre a CNV e a permissividade. Como resultado, alguns professores estavam ignorando situações de conflito e de comportamento perturbador, em vez de intervirem nessas situações. Acuados por um pandemônio crescente, os administradores estavam prestes a fechar a escola. Quando pedi para falar com os estudantes que mais haviam contribuído para a turbulência, o diretor selecionou 8 garotos, com idades entre 11 e 14 anos, para se reunirem comigo. Seguem-se alguns trechos do diálogo que tive com os alunos, expressando meus sentimentos e o N e C e SS ida de S. SN fazer IRT, IRG, U, NTAS de S, o N da GN, IST, U, I, T, O, A, B, O, R, E, I, C, I, D, O, C, O, N, O, S, E, I, L, A, T, O, S, D, O, S, P, E, I, O, F, S, S, O, E, I, S, D, E, Q, O, E, A, S, C, O, I, S, A, S, I, S, T, A, U, F, I, C, A, nada, U, F, O, E, I, A, D, I, C, O, N, T, I, O, L, I, N, M, U, I, T, A, S, D, A, S, A, U, A, S, I, U, G, O, S, T, A, R, I, A, M, U, I, T, O, Q, O, E, I, S, S, A, I, S, C, O, L, A, T, V, I, S, S, I, S, O, C, I, S, S, O. Tenho esperança de que vocês possam me ajudar a entender quais são os problemas e o que pode ser feito a respeito deles. Guilherme. Os professores dessa escola são uns idiotas, cara. Você está dizendo, Guilherme, que eu está revoltado com os professores e deseja que eles mudem algumas das coisas que fazem? Guilherme. Não, cara, eles são uns idiotas porque simplesmente ficam parados e não fazem nada. Você quer dizer que está aborrecido? Por que quer? Eu. Que eles atuem mais quando aparecem problemas. Essa é uma segunda tentativa de captar os sentimentos e necessidades. Guilherme. É isso aí, cara. Não importa o que qualquer um faça, eles só ficam parados ali sorrindo. Como uns idiotas. Eu. Você poderia me dar um exemplo de como os professores não fazem nada? Guilherme. Fácil. Essa manhã mesmo. Um carinha entrou na sala levando uma garrafa de uísque no bolso da frente das calças. Todos. V, I, E, A, N, A, Q, I, L, O. A, P, I, O, F, S, S, O, E, A, T, A, N, B, E, M, V, I, U. Ma, S, F, E, Z, D, I, C, O, N, T, A, Q, E, não. Eu. Está me parecendo, então, que você não tem respeito pelos professores quando eles apenas ficam parados sem fazer nada. Essa foi uma tentativa de entender mais. Guilherme, claro. Eu. Estou desapontado, pois quero que eles sejam capazes de resolver as coisas com os alunos, mas está parecendo que não fui capaz de mostrar a eles o que quis dizer.
A discussão então se voltou para um problema particularmente urgente, o dos alunos que não queriam estudar e estavam perturbando os que queriam. IU. ISTUAN, SUSU. PAEATINTARR, ISULV, IRISS, IPIUBLMA. PURQOE, OSPE, UFS, SOR, IS, ISTA, OMDIZ, INADA, OQOE, ISS, OELQ, OEMA, IS, OSI, NC, OMODA, IUG, OSTAR, IAQ, VOC, ESMC, UNT, ASS, INQA, ISQ, OERI, DE, IASQ, VOC, ETV, ISSN. JUAN. O PRO, FS, SORD, IV, IR, IAU, SAR1, RAT, ACUB, IRTUD. CURIOQ, UIRAC, ARH do P, ORALG, UNSD, IET, ORSD, ISC, OLA, IMSA, INTLU, ISP, ARA, NINST, RARC, ASTIG, OSC, ORT, ORAIS, INTA, OVOCE, ISTA, DIZ, INADA, JUAN, QOE, QOR. QEOS. IUPR, UFS, SOR, ISB, AT, AN no SAL1, SQ, ANADA, UIL, ISP, IAITUR, BAR, INUS, UTRO S. João. SA, UNIC, AMA, NE, IEAD, IOSAL1, SP, ARAL, IMDIS, ICUNP, ORTARC, OMOID e UTAS. Eu. Então VOC, EDUF, IDAQ, UEQ, UAL, QE, RUTRUM, IUP, OSS, FUNC, IUNAER. AIN da TINTA, N do CAPTA, ROSS, INTI, N, INTOS de João. JUAN, U, BALAN, cedilha, CAB e cedilha, INC, O, NCU da NCIA. IU. SNTO, MIDIS, IST e MUADO. SISSAA, UNIC, AMANE, IEA, detesto essa maneira de resolver as coisas e quero descobrir outras. PIDEUP, ORQT. IU. PORVAR, IASEAZ, ON, ISPOR, XMPLU, SIU, FIZ, IRVOC, ESP, ARAR, IMD, IAPRUNTAR, NAISC, LAOS, ANADA, UEATA, GUSTAR, IAQ, VOC, ESMD, ISS, ISS, INUQ, UE, ACUNT, ICIS, ITRS, UQATE, UDVOC, SNQE, NIUT, IV, IRB, AT, IDONAU, ISTIV, IRNT, IRTO. DOMIUCAEU na ROEA, INQOE, UFO, RPAEA, PIDEU. SORLIN do, MLRORT, IR1BAST, ANUB, ING, ANADA, ICAEA, sentindo, ISTAR, CIR, TEUDQ, U, ICUNP, RINDIAN, INSAG, IN de Pedro, IDQ, U, IL, ISAB, IAD, ISSU, CUNT, INUO, SINPAEA, África, SIA, LU, FUIUQOE, IUQISD, IZR. IU. GUS. TAR, Só. IAQ, OE, VOCEV, ISS, IQOE, IST, UPR, UCAPD, OCOE. Oi. Tem que passar isso aí, que não adianta a gente ficar lendo isso aí, que está tudo distorcido. Ela não está conseguindo identificar. Eu disse que achava que o plano poderia funcionar se pudéssemos mostrar que o objetivo não era punir, mas oferecer um lugar aonde ir para aqueles que não estavam com vontade de estudar, ao mesmo tempo que daríamos àqueles que quisessem estudar uma chance de fazê-lo. Também sugeri que uma sala de não fazer nada teria mais chances de sucesso se as pessoas soubessem que fora uma ideia dos próprios alunos, e não um decreto dos professores. Estabeleceu-se uma sala de não fazer nada para os alunos que estivessem aborrecidos e não tivessem vontade de fazer os trabalhos da escola, ou cujo comportamento estivesse impedindo os outros de aprender. Às vezes, os alunos pediam para ir, às vezes os professores pediam que os alunos fossem. Colocamos a professora mais bem adaptada a CNV na sala de não fazer nada, onde ela teve algumas conversas muito produtivas com os garotos que foram para lá. Esse arranjo teve um imenso sucesso na restauração da ordem na escola, porque os alunos que o idealizaram tornaram sua finalidade clara para seus colegas: proteger os direitos dos alunos que queriam aprender. Usamos o diálogo com os alunos para demonstrar aos professores que havia outros meios de resolver conflitos, além de ignorar o conflito ou usar a força punitiva. Resumo. Em situações em que não há uma oportunidade de comunicação, como naquelas em que há perigo iminente, podemos precisar recorrer à força como meio de proteção. A intenção por trás do uso protetor da força para proteção é evitar danos ou injustiças, e nunca punir ou fazer que as pessoas sofram, se arrependam ou mudem. O uso punitivo da força tende a gerar hostilidades e reforçar a resistência ao próprio comportamento que buscamos obter. A punição diminui a boa vontade e a autoestima, e desvia nossa atenção do valor intrínseco de uma ação para suas consequências externas. Culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. A humanidade tem dormido, e ainda dorme, embalada pelas limitadas alegrias de seus amores restritos. Teilhard de Chardin, teólogo. 12. Libertando-nos e aconselhando os outros. Libertando-nos de velhos condicionamentos. Todos nós aprendemos coisas que nos limitam como seres humanos, seja de pais bem-intencionados, de professores, de religiosos ou de outras pessoas, passado adiante através de gerações, até de séculos. Muito desse aprendizado cultural destrutivo está tão enraizado em nossa vida que nem temos mais consciência dele. Num de seus números, o comediante Bunny Hackett, criado comendo a comida pesada da mãe, afirmou que até ter entrado para o exército nunca tinha percebido que era possível deixar a mesa sem sentir azia. Da mesma maneira, a dor ocasionada por condicionamentos culturais nocivos é uma parte tão integrante de nossa vida que não conseguimos mais perceber sua presença. É preciso muita energia e consciência para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transformá-lo em pensamentos e atitudes que valorizam e servem a propósitos da vida. Isso requer uma competência diferenciada para lidar com as necessidades. A capacidade de entrar em contato com nós mesmos. Ambas as coisas são
difíceis para as pessoas de nossa cultura. Não só nunca fomos educados para compreender nossas necessidades, como somos frequentemente expostos a uma formação cultural que bloqueia ativamente essa nossa consciência. Como mencionei antes, herdamos uma linguagem que serviu a reis e a elites poderosas em sociedades baseadas na dominação. As massas foram desencorajadas de desenvolver a consciência de suas próprias necessidades. Ao contrário, foram educadas para serem dóceis e subservientes à autoridade. Nossa cultura implica que as necessidades são negativas e destrutivas. A palavra necessitada, quando aplicada a uma pessoa, sugere que ela é inadequada ou imatura. Quando as pessoas expressam suas necessidades, frequentemente são rotuladas de egoístas, e o uso do pronome pessoal eu, muitas vezes é considerado um sinal de egoísmo ou de carência. Podemos nos libertar do condicionamento cultural, ao nos encorajar a separar a observação da avaliação, a reconhecer os pensamentos e necessidades que dão forma a nossos sentimentos e a expressar nossos pedidos em linguagem clara e proativa. A CNV aumenta nossa consciência do condicionamento cultural que nos influencia em qualquer instante, e trazer esse condicionamento à luz da consciência é um passo fundamental para quebrar seu domínio sobre nós, resolvendo conflitos interiores. Podemos aplicar a CNV para resolver os conflitos interiores que frequentemente resultam em depressão. No livro Revolution in Psychiatry, Ernest Becker atribui a depressão a alternativas cognitivamente reprimidas. Isso significa que, quando transcorre dentro de nós um diálogo impregnado de julgamentos, nos tornamos alienados daquilo que precisamos por isso, impedidos de agir para atender a essas necessidades. A depressão é indicativa de um estado de alienação de nossas necessidades. Uma mulher que estudava CNV estava sofrendo de um surto profundo de depressão. Ela foi solicitada a identificar as vozes dentro de si quando se sentia mais deprimida e a escrevê-las na forma de diálogo, como se essas vozes estivessem falando uma com a outra. As duas primeiras linhas de seu diálogo foram: voz 1. A. Profissional. Eu deveria fazer algo mais por minha vida. Estou desperdiçando minha educação e meus talentos. Voz 2. A mãe responsável. Você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Observe como essas mensagens interiores estão infestadas de termos e expressões que denotam julgamento como deveria, desperdiçando minha educação e meus talentos e não consegue dar conta. Variações desse diálogo ocorreram durante meses na cabeça daquela mulher. Ela então foi solicitada a imaginar a voz da profissional, tomando uma pílula de CNV para reformular sua mensagem da seguinte forma: quando acontece A, sinto-me. B, porque preciso de C. Portanto, agora eu gostaria de D. Mais tarde, ela substituiu o eu deveria fazer algo mais com minha vida. Estou desperdiçando minha educação e meu talento, por quando passo tanto tempo em casa com meus filhos sem exercer minha profissão. Sinto-me deprimida e desestimulada porque preciso da realização que outrora tive em meu trabalho. Portanto, agora gostaria de encontrar um emprego de meio expediente em minha profissão. Aí foi a vez de a voz da mãe responsável passar pelo mesmo processo. Suas frases iniciais: você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Foram transformadas em: quando me imagino indo trabalhar, sinto-me amedrontada, porque preciso ter certeza de que as crianças estarão sendo bem cuidadas. Portanto, agora eu gostaria de planejar um meio de proporcionar cuidados de qualidade para meus filhos enquanto trabalho e de encontrar tempo suficiente para ficar com as crianças quando eu não estiver cansada. Se formos capazes de escutar nossos próprios sentimentos e necessidades e de entrar em empatia com eles, poderemos nos libertar da depressão. Essa mulher sentiu um imenso alívio assim que traduziu suas mensagens interiores para a CNV. Ela conseguiu penetrar por trás das mensagens alienantes que estava repetindo e oferecer empatia a si mesma. Embora ainda fosse enfrentar desafios práticos, como garantir cuidados de qualidade para os filhos e o apoio do marido, ela não estava mais sujeita ao diálogo interior cheio de julgamentos que a impediam de ter consciência de suas próprias necessidades. Cuidando de nosso meio interno. Quando estamos enredados em pensamentos de crítica, culpa ou raiva, é difícil estabelecer um meio interno saudável para nós mesmos. A CNV nos ajuda a criar um estado mental mais pacífico, ao nos encorajar a nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente desejamos, em vez de naquilo que está errado com os outros ou com nós mesmos. Concentre-se no que deseja, não no que deu errado. Uma participante de uma oficina de 3 dias na CNV relatou profunda transformação pessoal. Um de seus objetivos no seminário era cuidar melhor de si mesma, mas ela acordou ao romper da segunda manhã com a pior dor de cabeça de que podia se lembrar de ter tido recentemente. Normalmente, a primeira coisa que eu faria seria analisar o que eu havia feito de errado. Será que eu comi algo que não devia? Deixei o estresse tomar conta de mim? Fiz isso, deixei de fazer aquilo? Mas já que eu estava aprendendo a usar a CNV para cuidar melhor de mim mesma, em vez disso perguntei: o que preciso fazer por mim mesma nesse momento a respeito dessa dor de cabeça? Sentei na cama e fiz massagens muito lentas na nuca. Depois me levantei e fiz outras coisas para cuidar de mim naquele exato momento, em vez de me maltratar. Minha dor de cabeça diminuiu a tal ponto que fui capaz de atravessar todo aquele dia de seminário. Essa foi uma transformação muito, muito grande para mim. O que compreendi quando entrei em empatia com a dor de cabeça foi que eu não havia me dado atenção suficiente no dia anterior. E a dor de cabeça era uma maneira de me dizer isso: preciso de mais atenção. Acabei me dando a atenção de que precisava e consegui então participar do seminário. Tive dores de cabeça por toda a minha vida, e esse foi um ponto de mutação dos mais notáveis para mim. Em outro seminário, um participante me perguntou como a CNV poderia ser utilizada para nos libertar das mensagens que provocam raiva quando estamos dirigindo em vias expressas. Aquele era um assunto familiar para mim. Durante anos eu precisei viajar de carro pelos Estados Unidos, a trabalho, e ficava esgotado pelas mensagens incitando a violência que me passavam pela cabeça. Todos os que não dirigiam segundo os meus parâmetros eram arqui-inimigos vilões. Os pensamentos fervilhavam na minha mente. Que diabo de problema tem esse cara? Será que ele nem olha por onde está dirigindo? Nesse estado mental, tudo que eu queria era punir o outro motorista. E já que não podia fazer isso, a raiva se alojava em meu corpo e cobrava seu preço. Desarme o estresse escutando seus próprios sentimentos e necessidades. Acabei aprendendo a traduzir meus julgamentos em sentimentos e necessidades, a oferecer empatia a mim mesmo. Rapaz, fico petrificado de medo quando as pessoas dirigem dessa maneira. Eu realmente gostaria que eles percebessem quanto é perigoso o que estão fazendo. Uau! Fiquei impressionado de perceber como eu podia criar uma situação menos estressante para mim mesmo, simplesmente tomando consciência do que estava sentindo e precisando, em vez de culpar os outros. Desarme o estresse estabelecendo empatia com os outros. Mais tarde, decidi praticar a empatia em relação aos outros motoristas. Fui recompensado com uma primeira experiência gratificante. Fiquei preso atrás de um carro que ia muito abaixo do limite de velocidade e ainda desacelerava em cada cruzamento, soltando fumaça e resmungando. Isso não é jeito de dirigir. Percebi o estresse que estava causando a mim mesmo e voltei meu pensamento para o que o outro motorista poderia estar sentindo e necessitando. Percebi que a pessoa estava perdida, sentindo-se confusa e desejando que aqueles que estavam atrás dela tivessem alguma paciência. Quando a estrada se alargou o suficiente para eu ultrapassar, vi que o outro motorista era uma mulher perto dos 80 anos com expressão de terror no rosto. Fiquei feliz por minha tentativa de empatia ter me impedido de buzinar ou empregar minha tática habitual de demonstrar meu descontentamento com as pessoas cuja forma de dirigir me aborrecia. Substituindo diagnósticos com a CNV.
Muitos anos atrás, depois de ter investido 9 anos de minha vida na formação e certificação necessárias para me qualificar como psicoterapeuta, deparei com um diálogo entre o filósofo israelense Martin Buber e o psicólogo americano Carl Rogers, em que Buber questionava se era possível praticar psicoterapia no papel de psicoterapeuta. Buber estava visitando os Estados Unidos na ocasião e tinha sido convidado, juntamente com Carl Rogers, a participar de uma discussão no hospital psiquiátrico, para um grupo de profissionais de saúde mental. Nesse diálogo, Buber postulava que o crescimento pessoal ocorre por meio do encontro de dois indivíduos que se expressam de forma vulnerável e autêntica no que ele chamou de relação eu-tu. Ele não acreditava ser provável que existisse esse tipo de relacionamento quando as pessoas se encontravam nos papéis de terapeuta e paciente. Rogers concordava que a autenticidade era um pré-requisito para o crescimento, mas sustentava que terapeutas esclarecidos poderiam optar por transcender seu próprio papel e ter um autêntico encontro com os pacientes. Buber era cético. Ele era da opinião de que, mesmo que os profissionais estivessem dispostos e fossem capazes de se relacionar com os pacientes de forma autêntica, tais encontros seriam impossíveis enquanto os pacientes continuassem a se ver como pacientes e a seus psicoterapeutas como psicoterapeutas. Ele observou que o próprio processo de marcar horários para se encontrar com alguém em seu consultório e pagar honorários para ser consertado reduzia a probabilidade de que um relacionamento autêntico se desenvolvesse entre duas pessoas. Esse diálogo lançou luz sobre a própria ambivalência que eu tivera durante muito tempo com relação ao distanciamento clínico, uma regra sacrossanta na terapia psicanalítica que me fora ensinada. Normalmente, trazer os próprios sentimentos e necessidades para a psicoterapia era considerado um sinal patológico por parte do terapeuta. Psicoterapeutas competentes deveriam ficar de fora do processo da terapia e funcionar apenas como um espelho, no qual os pacientes deveriam projetar suas transferências, que então deveriam ser trabalhadas com a ajuda do psicoterapeuta. Eu compreendi a teoria por trás de se manter os processos interiores do psicoterapeuta fora da terapia e de se proteger contra o perigo de abordar conflitos interiores à custa do paciente. Entretanto, eu sempre me sentirá desconfortável ao manter a distância emocional necessária e ainda por cima, acreditava nas vantagens de trazer a mim mesmo para dentro do processo. Em vez de interpretar os clientes, estabeleci empatia com eles. Em vez de diagnosticá-los, expus-me. Assim, comecei a experimentar substituir a linguagem clínica por aquela da CNV. Em vez de interpretar o que meus pacientes estavam dizendo de acordo com as teorias de personalidade que eu havia estudado, tornei-me presente às suas palavras e escutei com empatia. Em vez de diagnosticá-los, revelei o que estava acontecendo dentro de mim mesmo. No início, isso foi assustador. Fiquei preocupado com a reação dos colegas à autenticidade com a qual eu estava entrando no diálogo com os pacientes. Entretanto, os resultados foram tão gratificantes, tanto para os pacientes quanto para mim mesmo, que logo superei toda a hesitação. Desde 1963, o conceito de trazer a si mesmo integralmente para a relação paciente-terapeuta deixou de ser herético, mas, quando comecei a trabalhar dessa maneira, recebi muitos convites para falar a grupos de psicoterapeutas que me desafiavam a demonstrar esse novo papel. Uma vez, fui solicitado por um grande número de profissionais de saúde mental, reunidos no Hospital Psiquiátrico Estadual, a demonstrar como a CNV poderia ajudar no aconselhamento de pessoas em sofrimento. Depois de minha apresentação de 1 hora, solicitaram que eu entrevistasse uma paciente e desse uma avaliação e recomendação de tratamento. Conversei com a mãe de 3 filhos, de 29 anos, por cerca de meia hora. Depois que ela deixou o recinto, a equipe responsável por seus cuidados expôs suas questões. Dr. Rosenberg, começou seu psiquiatra, por favor, faça um diagnóstico diferencial. Em sua opinião, essa mulher está manifestando uma reação esquizofrênica, ou esse é um caso de psicose induzida por drogas? Respondi que não me sentia à vontade com essas perguntas. Mesmo quando trabalhava no hospital psiquiátrico, durante meu treinamento, nunca tive certeza de como encaixar as pessoas nas classificações diagnósticas. Desde então eu havia lido pesquisas que indicavam uma falta de concordância entre psiquiatras e psicólogos com relação a esses termos. Os relatos concluíam que o diagnóstico de pacientes em hospitais psiquiátricos dependia mais de qual escola o psiquiatra havia frequentado do que das características dos pacientes. Eu relutaria em aplicar esses termos, continuei, mesmo que houvesse um uso consistente, porque não conseguia ver como eles poderiam beneficiar os pacientes. Na medicina alopática, identificar precisamente o processo patológico que criou a doença muitas vezes dá uma direção clara ao tratamento, mas eu não percebia essa mesma relação no campo que chamamos de saúde mental. Em minha experiência, em reuniões para discussão de casos em hospitais, a equipe gastava a maior parte do tempo deliberando a respeito do diagnóstico. Quando o tempo disponível ameaçava se esgotar, o psiquiatra responsável pelo caso poderia solicitar aos demais que o ajudassem a elaborar um plano de tratamento. Com frequência, essa solicitação era ignorada, em favor de mais discussão acerca do diagnóstico. Expliquei ao psiquiatra que, em vez de pensar em termos do que há de errado com o paciente, a CNV me estimula a fazer a mim mesma as seguintes perguntas: o que essa pessoa está sentindo? Do que ela precisa? Como estou me sentindo em relação a essa pessoa? E que necessidades estão por trás desses sentimentos? Que ação ou decisão eu pediria a essa pessoa para tomar, acreditando que isso a faria viver mais feliz? Uma vez que nossas respostas a essas perguntas revelariam muito de nós mesmos e de nossos valores, nos sentiríamos muito mais vulneráveis do que se fossemos simplesmente diagnosticar a outra pessoa. Em outra ocasião, fui chamada a demonstrar como a CNV poderia ser ensinada a pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas crônicas, com cerca de 80 psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e enfermeiros assistindo. 15 pacientes assim diagnosticados foram reunidos no palco. Quando me apresentei e expliquei a finalidade da CNV, um dos pacientes expressou uma reação que pareceu irrelevante ao que eu estava dizendo. Ciente de que ele havia sido diagnosticado como esquizofrênico crônico, sucumbi à mentalidade clínica e presumi que minha incapacidade de compreendê-lo se devia à sua confusão mental. Você parece estar tendo dificuldades para acompanhar o que estou dizendo, observei. Então, outro paciente interveio. Eu compreendo o que ele está dizendo. Ele então passou a explicar a relevância das palavras do outro no contexto de minha introdução, reconhecendo que o homem não estava confuso, mas que eu simplesmente não havia compreendido a relação entre nossos pensamentos. Fiquei desapontado com a facilidade com a qual eu atribuíra a ele a responsabilidade pela interrupção da comunicação. Gostaria de ter reconhecido meus próprios sentimentos, dizendo, por exemplo, estou confuso. Gostaria de entender a relação entre o que eu disse e sua resposta, mas não consigo. Você estaria disposto a explicar como suas palavras têm relação com o que eu disse? Exceto esse breve desvio para a mentalidade clínica, a sessão com os pacientes prosseguiu com sucesso. A equipe, impressionada com as respostas dos pacientes, ficou imaginando se eu considerava aquele grupo de pacientes mais cooperativo do que o habitual. Respondi que, quando eu evitava diagnosticar as pessoas e, em vez disso, permanecia conectado à vida que acontecia dentro delas e em mim mesmo, as pessoas geralmente respondiam de forma positiva. Um membro da equipe, então, pediu que uma sessão semelhante fosse realizada como experiência de aprendizado, com alguns dos psicólogos e psiquiatras como participantes. Nisso, os pacientes que estavam no palco trocaram de lugar com vários voluntários na plateia. Ao trabalhar com a equipe, tive muitas dificuldades para explicar a um psiquiatra a diferença entre a compreensão intelectual e a empatia da CNV. Sempre que alguém do grupo expressava seus sentimentos, ele oferecia sua compreensão da dinâmica psicológica desses sentimentos, em vez de entrar em empatia com eles. Quando isso aconteceu pela terceira vez, um dos pacientes na plateia explodiu. Você não vê que está fazendo de novo? Você está interpretando o que ela está dizendo, em vez de entrar em empatia com seus sentimentos. Ao adotarmos as habilidades e a consciência da CNV, podemos aconselhar os outros em encontros que são genuínos, abertos e mútuos, em vez de recorrermos a relações profissionais caracterizadas pelo distanciamento emocional, diagnósticos e hierarquia. Resumo.
A CNV melhora a comunicação interior, ao nos ajudar a traduzir mensagens internas negativas em sentimentos e necessidades. Nossa capacidade de distinguir nossos próprios sentimentos e necessidades, de entrar em empatia com eles, pode nos libertar da depressão. Podemos então reconhecer o elemento de escolha em todas as nossas ações, ao mostrar como nos concentrarmos naquilo que realmente desejamos, em vez de naquilo que há de errado com os outros ou com nós mesmos. A CNV nos dá as ferramentas e a compreensão de que precisamos para criar um estado mental mais pacífico. Profissionais de aconselhamento e psicoterapia também podem utilizar a CNV para criar relacionamentos com os pacientes que sejam mútuos e autênticos. A CNV em ação lidando com ressentimentos e julgamentos que fazemos de nós. Mesmo um estudante de comunicação não violenta compartilha a seguinte história. Eu acabará de voltar de meu primeiro seminário residencial em CNV. Uma amiga que eu não encontrava havia 2 anos estava me esperando em casa. Iris fora bibliotecária de escola durante 25 anos. Encontrei-a pela primeira vez durante uma difícil trilha pela floresta que havia culminado num jejum solitário de 3 dias nas montanhas. Depois de escutar minha descrição entusiasmada da CNV, Iris revelou que ela ainda estava magoada com o que uma das líderes da jornada havia dito a ela 6 anos antes. Eu me lembrava claramente daquela pessoa, Lívia, o bicho do mato, com as palmas das mãos sucadas de cortes provocados pelas cordas que haviam segurado firmemente seu corpo contra a montanha. Ela interpretava excrementos de animais, uivava no escuro, dançava sua alegria, gritava sua verdade e mostrou as nádegas para nosso ônibus quando nos despedimos pela última vez. O que Iris ouvirá Lívia dizer durante uma das sessões de verdade pessoal foi o seguinte: Iris, não suporto gente como você, sempre nojenta de tão gentil e doce, o tempo todo a frágil bibliotecariazinha que você é. Por que você simplesmente não deixa isso e segue em frente? Durante 6 anos, Iris ouvirá a voz de Lívia na cabeça, e durante todo esse tempo, ela estivera respondendo a Lívia mentalmente. Estávamos ambos ansiosos para descobrir como uma consciência da CNV poderia afetar aquela situação. Interpretei o papel de Lívia e repeti sua frase para Iris. Iris. Esquecendo. Se da CNV houve crítica e recriminação, você não tem o direito de me dizer isso. Você não sabe que tipo de pessoa ou de bibliotecária eu sou. Levo. Vamos pular isso? Não, pode deixar, só que eu quero fazer uma pausa aí. Ele trouxe uma coisa aí muito importante, em que eu precisei confrontar. O Pablo falou de confronto, né? O post dele, a história dele está todo sobre confronto. Eu tive que confrontar alguns psiquiatras ao longo dessa minha jornada na clínica, porque minha formação é toda uma formação humanista, com Maslow, né? Enfim, com caras que ele acabou de passar aí, né? E numa pedagogia humanista, uma terapia humanista integrativa, que era isso, eu cunhei esse nome, né, terapeuta integrativo, não existia isso, né, falavam de terapia holística, né, eu achava que esse nome não cabia, estava com mau uso a palavra. Mas esse lugar inteiro, né, não cabe você rotular patologias. Não é possível você rotular patologias. Você rotular patologias é você fadar a pessoa aquilo ali. E ela não é aquilo, ela está passando por aquilo. Então, um dos grandes trabalhos que eu tive na clínica foi resgatar, né, destituir a pessoa daquela ideia que foi implantada na cabeça dela e resgatar, né, ela para sua inteireza. Então, chegavam diagnósticos, né, obviamente, de bipolar, de esquizofrênico, de maníaco-depressivo, compulsivo, TDAH, TDAH-B, L, G, Y, mais um monte de... que nem você marca vaca, sabe? E a pessoa passava a acreditar naquilo, se entupia de remédio, porque precisava daquele lugar. E eu falava, nós vamos nos livrar de todos esses remédios. Esse é o primeiro caminho que nós vamos ter que trilhar. Você vai saber lidar com você. E isso vai levar um tempo, está tudo bem. Mas você não precisa disso. Você sabe que há um estado aí, você tem que saber lidar com esse estado. Você precisa assumir esse estado. Não tem nada de diferente da diabetes, que a gente acabou de falar, entende? A pessoa se vê diabética, entendeu? Não. Ela tem um estado de que o pâncreas dela não funciona. Só isso. Ela não pode se ver nessa condição, entende? Esse lugar. Então, ele traz muito isso, porque é uma comunicação violenta, cara. Você está violentando algo que a pessoa é muito além disso, porque ela é um ser, ela não é aquilo. Ela tem uma identidade. Vai parar por aí? Ela tem uma identidade, entende? Ela está num outro lugar, cara. Outro lugar. Então, é muito importante, nunca deixe ninguém te rotular.
de nada. De nenhuma mania, de nada disso, entende? Você pode estar passando por um estado de confusão emocional, mental, de privação de alguma coisa. Isso pode ter vindo de modelo dos seus pais, geralmente vem. Raramente é uma disfunção do corpo, mesmo que seja como a diabetes, tá tudo bem, entende? É você saber conviver com esse lugar, você aprender a conviver com esse lugar, né? Simples assim. O que é a parte final? Só tem mais um finalzinho aqui desse capítulo, que tem esse diálogo e tem mais um texto pequeno. Vamos tentar passar esse texto. E acabou o livro? Não, daí tem mais 33 Ah, você quer passar isso ou quer passar amanhã? só para finalizar esse capítulo, Tá bom. o restante fica para amanhã. Então tá, então você pode finalizar isso e já finalizar, fazer o final, tá? Vem com uma fala final e já encerra, tá bom? Eu vou dar minha trotada aqui no condomínio, tá bom? Queridos. Beijo, valeu. E pode agora desviar sua atenção para outra coisa que não o sofrimento que estiver expressando. Às vezes, elas estão prontas para ouvir os sentimentos e necessidades de outros. Outras vezes, é preciso mais uma rodada de empatia para atender a outra área de sofrimento na pessoa. Nessa situação com Iris, pude perceber que havia outra parte dela que precisava de atenção antes que fosse capaz de escutar Lívia. Iris tivera 6 anos de oportunidade para se recriminar por não ter dado uma resposta honrada no próprio local. Depois da mudança sutil, ela imediatamente continuou. Iris. Que diabos eu? Devia ter dito tudo. Isso a ela 6 anos. Atrás. Como eu. O Sol, não tô ouvindo. Tá sem som. Ela está rodando, espera um pouquinho. Ah, tá. Perdão. Sobre a obra. A presente obra é disponibilizada pela equipe Lê Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos. Agora voltou. Seguiram-se algumas notas de palavras a mais, depois das quais Iris mostrou uma mudança. Essas mudanças muitas vezes podem ser observadas fisicamente quando uma pessoa sente-se escutada como desejava. Por exemplo, a pessoa pode relaxar e respirar mais fundo nesse momento. Isso com frequência indica que a pessoa recebeu empatia adequada e pode agora desviar sua atenção para outra coisa que não o sofrimento que estiver expressando. Às vezes, elas estão prontas para ouvir os sentimentos e necessidades de outros. Outras vezes, é preciso mais uma rodada de empatia para atender a outra área de sofrimento na pessoa. Nessa situação com Iris, pude perceber que havia outra parte dela que precisava de atenção antes que fosse capaz de escutar Lívia. Iris tivera 6 anos de oportunidade para se recriminar por não ter dado uma resposta honrada no próprio local. Depois da mudança sutil, ela imediatamente continuou. Iris. Que diabos eu?
ao tentar sinceramente um lampejo de consciência do que eu, como Lívia, estava ansiando obter. Conexão. É o que estou querendo. Quero me sentir conectada. A você, Iris. E estou tão frustrada com toda essa doçura e gentileza que se interpõe no caminho que quero estraçalhar com elas para poder realmente tocar você. Sentamos ambos um tanto atordoados depois daquela explosão, e então Iris disse, se eu soubesse que isso era o que ela queria, se ela tivesse conseguido me dizer que o que ela desejava era uma conexão de verdade comigo. Puxa, quero dizer, isso parece quase amor. Embora ela nunca tenha encontrado a verdadeira Lívia para verificar esse insight, depois daquela sessão prática de CNV, Iris conseguiu obter uma resolução interior para o conflito que a incomodava insistentemente, e passou a achar mais fácil escutar com uma nova consciência quando as pessoas à sua volta lhe diziam coisas que ela anteriormente teria interpretado como recriminações. Quanto mais você se tornar um conhecedor da gratidão, menos você será vítima do ressentimento, da depressão e do desespero. A gratidão funcionará como um elixir que gradualmente dissolverá a concha dura de seu ego, sua necessidade de possuir e controlar, e transformará você num ser generoso. O senso de gratidão produz uma verdadeira alquimia espiritual, torna-nos magnânimos, de almas grandes. Sankey. 13. Expressão da apreciação na comunicação não violenta. Bom, paramos por aqui, tá? Finalizando esse livro, essa parte bem bacana também. Como se diz, né? Sempre a gratidão. Gratidão que faz mover tudo. A mágoa, a chateação, a raiva, os sentimentos aí só fazem confusão e trava tudo, né? Todos os projetos, todos os negócios, as pessoas, o mundo. Gratidão, Elaine, por você ficar até o final comigo. Juramar, gratidão para você também. E amanhã tem mais um restinho. Amanhã vai ser bem rápido, porque eu não percebi, passou Gratidão. uma página a mais. Gratidão, bom dia. Lindo dia aí, Juramar, sol. Obrigado, gratidão, obrigado. Lindo dia para todos. Lindo dia para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, tchau. Tchau, amém.